agora sim a gente vai chegando à nossa reta final aqui do nosso Final Level Cast sobre Deathloop, cara. Papo muito maneiro. Queria agradecer muito a presença do Lucas Arraes e do Totoro, cara. Muito obrigado por ter colado aqui nesse episódio. Totoro então colou 2 vezes, né? Morreu, voltou aqui no looping do Final Level Cast. Ainda posso morrer mais 2 vezes, é isso? Mais uma vez. É, exatamente. Totoro, deixa suas redes aí pra galera mais uma vez e, pô, muito obrigado mesmo por ter colado. A casa é sua. Volte sempre. Valeu. Foi um prazer estar aqui também. Podem me chamar de novo. Eu espero ser chamado de novo. Vamos chamar. De novo, hein, porra. Mas, enfim. Me segue no Twitter, twitter.tv. Porra. Me segue no Twitter, gtotoro_, ou me segue na Twitch, twitch.tv/totoro. É o jeito mais fácil de me encontrar. Também faço lives no Salve, twitch.tv/salve, e eu apareço no Porta dos Fundos de vez em quando. É isso, gente. Bom demais. Lucas, deixa também, cara, a sua gente pra galera e, pô, muito obrigado por ter topado, cara. Episódio incrível. Valeu demais a presença. Foi sensacional. Sou realmente um fã de vocês. Queria deixar também um beijo pra Márcia e pro Coelho. Inclusive, Cardoso, se quiser me chamar de novo pra xingar a Nintendo, faço coro com você pra que a gente fazer oposição a Rodrigo Coelho, entendeu? Opa, também tô nessa, hein? Também entro nessa fila. Vamos tirar o Coelho desse podcast. Já tava até indo embora aqui, voltei. Ô Coelho, você está demitido. Não precisa voltar a partir do próximo programa. Agora vai ser Lucas Arraes e Totoro do seu lugar. Mas foi sensacional. Vocês têm uma comunidade ótima. Inclusive, vou te passar meu endereço no Telegram pra você mandar a TV OLED e a pizza, tá, Cardoso? Pô, fechou. Eu agora sou garoto propaganda do Final Level Cast, então eu tô chamando as marcas pra mandar esses mimos pra vocês, tá bom? Bom demais, bom demais. Opa, gosto. Eu não tenho nada com isso aí. Esse negócio de pizza, TV, isso aí é Cardoso que é o patrão aqui, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas agora sim, cara, a gente vai encerrando aqui o nosso Final Level Cast. Não deixa de seguir a gente, cara. Aqui na descrição tem as minhas redes, tem da Márcia, tem do Coelho. Não tem do Cardoso porque ele não permite. É o puzzle do Final Level Cast. Exato. É o puzzle. Achar a gente do Cardoso aí é a grande parada. Mais difícil do que o Deathloop, será? Talvez. Não sei. E não esqueça também de clicar no sininho, porque agora o Spotify permite você assinar ali, né? Pra você poder receber notificações de quando sai um episódio novo. Ô, Daniel, e uma coisa muito legal que eu queria pedir. Se você curte o Final Level Cast e você escuta no Apple Podcasts, por favor, deixa uma avaliação lá pra gente, deixa uns 5 estrelas, isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a ser mais recomendado. Eu vi que tem bastante gente que escuta no Apple Podcasts, então se vocês puderem, por favor, dar 5 estrelas lá pra gente e deixar um recadinho, mandar um beijo pra Márcia, um beijo pro Coelho, eu vou ficar muito feliz. Pode mandar um beijo pro Cardoso também, gente. Pode ficar à vontade, tá? Pode pedir TV OLED, pode pedir, tá liberado. Eu quero. Quero. Aí vai estar lá o Totoro, né? 5 estrelas, quero a TV OLED. Exato. Assinado Totoro. Aí Lucas Arraes, por favor, mande uma pizza. Abraço, Lucas. Eu tenho certeza que o Lucas quer a TV OLED também. Com certeza. Por favor. Quero o Cardoso vestido de entregador de pizza entregando a TV OLED aqui em casa. Porra, vai uma em cada mão, assim. Ou então eu viro a TV assim, coloco a pizza em cima. Boa. Maravilhoso. Bom demais. Ó, promessa no Final Level Cast é promessa que tem que ser cumprida, hein? Tá prometendo aqui, vai ter que mandar TV e pizza pra quem deixar comentário lá. Vocês cobrem do Cardoso no Twitter dele. E se ele não atender, vocês reclamem no Twitter do Ricardo, lá no @RicardoNautis, que é o nosso saque aqui do Final Level Cast. Tá lá pra receber as reclamações. O Final Level Cast está de volta para mais um episódio e parece que a gente tá meio perdido, que a gente tá repetindo as coisas, mas a gente não tá não, cara. É episódio novo aí e hoje a gente vai falar sobre Deathloop e tá com um elenco maneiro aqui, mas primeiro eu quero dar as boas-vindas ao meu querido Cardoso que tá aqui comigo hoje, cara. Como você tá? E aí? Pô, eu tô feliz, cara. Coelho não tá aqui, porra, é um alívio. Dá um alívio pra alma, sabe? Gravar seu Coelho. Eu queria discordar, mas eu não sei se eu consigo. Um beijo pro Coelho. Vou mandar um beijo pro Coelho, só pra ele não ficar triste quando a gente estiver escutando aqui. Pois é, a gente hoje não tá aqui com o Coelho e com a Márcia, mas a gente tá com 2 convidados incríveis pra falar sobre esse jogo exótico, né? Deathloop é exótico, né, Cardoso? Deathloop é estiloso. Estileira, né? Estiloso. Pois é. Cara, a gente trouxe aqui um convidado que, pô, já é da casa, já gravou com a gente muitas vezes. Nosso querido Totoro, cara. Seja bem-vindo, Totoro, mais uma vez ao Final Level Cast. Olá! E aí, Dan? E aí, Cardoso? Beleza, gente? O que aconteceu aqui? Onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Eu não lembro de nada. Eu tô aqui nessa praia. Acabei de vomitar aqui. Réveillon no Rio de Janeiro, né? Tipo isso. Não é por causa do jogo, não, gente. Isso tá acontecendo de verdade. Não tem nada a ver com o Deathloop, não. É só mais um dia no Rio de Janeiro mesmo.
É Deathloop ou é o Réveillon de Copacabana? Exatamente. É um prazer estar aqui, cara. Pô, acho que já perdi a conta. Eu ia dizer quantas vezes já participei, mas eu vou errar mesmo, então não vou nem tentar dizer. Não, totalmente da casa. Aqui a gente tá gravando, a gente olha pro lado, tá o Totoro sentado do nosso lado, assim, a gente nem percebeu que ele chegou. Pois é. Cara, mas valeu por topar, vamos pra esse papo. E junto comigo, Cardoso e Totoro, pela primeira vez aqui no Final Level Cast, o Lucas Arraes. Falei certo seu nome, cara? Bem-vindo. Falou certo. Muito obrigado, Dan. Muito obrigado, Cardoso. O Totoro tá aí de coach, eu tô aqui de Juliana no meu quartinho em Salvador. Olha aí. Opa, eita. E não é só um prazer estar com vocês, é uma hemorragia de prazer, que eu amo este podcast. Olha só, que isso. Eu sempre fico emocionado. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo, ficou silêncio, o que aconteceu? Eu tô esperando você falar alguma coisa. Acho que eu me mutei sem querer aqui, foi mal. Ah, tá, que eu fiquei assim, bom, não sei, será que eu falo alguma coisa? Não sei. Não, foi mal. Então, sei lá, o Arraes falou um negócio muito errado, assim, Que tipo, caralho. merda, né? Vamos. Deu um climão, deu ruim. Pô, o cara falou, tipo, pô, mó honra, não sei o que, ficou mó silêncio, assim. Emocionou. Não, é com esse clima que a gente vai falar aqui sobre Deathloop, todo mundo fica meio perdido. Lucas, cara, fala pra gente um pouco sobre o seu trampo, cara. O que você tem feito aí de conteúdo? Deixa suas redes pra galera. Perfeito, Dan. Eu sou repórter do canal Tech, né? Repórter de games. Tô lá na equipe da gloriosa Bruna Penilhas, do Felipe, Golden Boy também, que participou de um episódio incrível aqui com vocês. E vocês podem me achar em qualquer rede social como @LucasArraes, que é arroz, só que o A no lugar do O, né? Lucas Arraes. Boa, muito bom. Pô, é a equipe de ouro lá que trabalhando com vocês. Exatamente. Ah, eu amo. Pô, só uma galera braba. Só gente braba. Pô, muito feliz, cara. Eu tô achando essa fase aí nova do Canal Tech uma parada muito maneira mesmo, cara. Fiquei muito feliz, assim, que... Especialmente que, pô, deu casa pra tanta gente boa que perdeu a casa, né, recentemente, né. Tá muito maneiro mesmo. Obrigado. Bom demais. E você, Totoro? O que você tem feito aí, cara? A gente tava conversando agora há pouco, você fez uma entrevista com um cara do Bomba Pet, mano. Coisa maravilhosa. Cara, então, eu faço minhas lives na Twitch, né. Eu tenho um podcast de games também, não tive essa ideia aí, não sei dizer que eu tirei isso. De fazer um podcast falando de videogame chamado Pause, que já tá no episódio 150 e poucos. Meu Deus. 180 e poucos, na verdade. Tá chegando no 200, né? E aí eu faço parte do Porta dos Fundos, né? Sou ator do Porta. E além disso, eu tenho meu canal da Twitch, twitch.tv/Totoro, onde eu faço live jogando videogame. E eu também faço live na Twitch, no canal do Porta, que é o twitch.tv/salve, que é o canal que o Kibe tem os programas lá, eu faço. E hoje, por exemplo, eu fiz essa entrevista que foi, cara, uma das entrevistas mais incríveis que eu já fiz na vida, que foi com o Alan Jefferson, que é o criador do Bomba Pet, o criador original do Bomba Pet, assim. Foi uma parada, tipo, surreal, transcendental. Se você quiser entrar lá no twitch.tv/salvo, tem o VOD lá. E espero que a gente lance isso no YouTube, alguns trechos aí. Mas é isso, você me encontra nesses lugares. Tem bastante coisa. Se vocês gostarem de mim, vocês podem me achar em muitos lugares. Eu também tô, sei lá, no Twitter. Eu já tenho uma conta pra cada coisa. Ao contrário do Lucas Arraes. É uma merda isso. Mas enfim, Twitter/GTotoro_. Eu acho que é a melhor forma de me achar. Bom demais, cara. Bom demais. Sigam o Totoro, sigam o Lucas. E, pô, eu tô curioso pra esse negócio aí do Bomba Pet, que Bomba Pet é um negócio que tá no coração do brasileiro, cara. Sim, Bomba Pet. Surreal. O cara carregou o entretenimento no Brasil, porque ele não fez só o Bomba Pet, não. Eu descobri que esse me pegou de surpresa. Era ele que fazia aquelas edições bizarras do GTA Rio, que tinha também GTA com Homem-Aranha, com Sonic, tinha tudo isso. E o cara tava envolvido em tudo isso também, cara. Surreal. Caraca, o maluco é um gênio do entretenimento. É o Casimiro do tempo dele. Sem ganhar os rios de dinheiro que o Casimiro tá ganhando. Isso aí é um ponto importante. Cara, antes da gente partir pro nosso papo, né, sobre Deathloop, a gente sempre deixa aqui o nosso aviso, né, de cuidados aí com a pandemia, né, sempre lembrando a galera que a pandemia não acabou, então, por favor, queridos ouvintes, continuem se cuidando, usem máscara, continuem usando álcool gel e tomando cuidado e, por favor, vacinem-se, gente, por favor, se vacine, se já tá na sua idade, fica de olho aí na sua cidade, como é que tá o esquema e vai lá e se vacina, porque, pô, eu tomei a primeira dose, tô ansioso pela segunda e posso afirmar que é gostoso demais. Porra, muito bom. Cara, eu que estou 100% imunizado, já fazendo a referência ao Bomba Pet, estou 100% imunizado, recomendo muito, cara, recomendo muito. Pô, imagino que deu uma paz, né, cara? Porra, dá uma paz legal. E ainda mais nesse momento que a gente tá voltando tudo, né, reassistindo a reabertura das coisas, redobrar também os cuidados, né, sempre lavar as mãos, manter o uso da máscara, porque, enfim, a vacina é só mais um passo pra gente voltar à normalidade, mas precisa de todo mundo de mão dada nesse momento. Exatamente. De cotovelo dado.
dado assim, né? Tipo, Pois aquele é. cotovelinho dado assim. Mas eu já tomei as 2 doses, gente. É muito gostoso, é maravilhoso. Não tenha medo de reação, porque a reação, pelo menos, ela te deixa um pouquinho na cama, você fica ali, você descansa um pouquinho. As horas que você não passou dormindo, você dorme agora, descansa com a vacina. Se chegou a vez de vocês, só vai e fiquem atentos ao dia da segunda dose, porque é muito importante. A gente vai sair dessa, o Brasil tem uma adesão muito grande à vacina. Vai acabar, vai passar, mas a gente tá ali, ó, no fim do túnel. Então, não desistam e continuem com os cuidados. Exatamente. A gente sempre fala aqui, gente, que, pô, tomei a vacina, já vou lá pro carnaval, lá, não sei. Não, calma aí, né, gente? Só tá todo mundo bem quando todo mundo estiver bem. Então, tipo, você se vacinou, espera que a galera tá se vacinando, vai ter aí terceira dose aí pra galera da terceira idade. Melhor idade. Terceira idade é coisa... Entreguei idade aqui, né, agora. Mas, enfim. Você já tá lá, né, Daniel? Já tô esperando minha terceira dose. Mas vamos nessa, gente. Vamos falar sobre Deathloop, Cardoso? Vamos. Então bora, vamos nessa. Tururu, tururu. Alguém ia fazer o tururu, né? Já que o Coelho não tá aqui. Tá bom. Pô, eu tenho que prestar minhas homenagens ao Coelho. Cara, Deathloop está entre nós. Eu esperei muito por esse jogo. Não sei se vocês estavam hypados, cara. Totoro, você tava hypado por Deathloop? É o tipo de game que você tava, tipo, dando F5 no trailer no YouTube? Porra, muito, assim. Era um dos jogos que eu tava mais na expectativa do ano. Eu amo Arcane Studios, especialmente Dishonored. Eu até já cheguei a jogar o jogo anterior ao Dishonored, que foi aquele, não sei o que, Might and Magic, esqueci qual é o nome lá, que eles fizeram antes, né? Mas o Dishonored, especialmente, é um jogo que eu gostei demais, cara. Eu tava num hype enorme quando saiu, porque eu sou muito fã, né? Eu não sei se a gente vai falar um pouco sobre o gênero, né, que é o Immersive Sim, né? É um gênero de jogo muito particular, porque ele é um gênero que ele tem meio que quase que um DNA. Você consegue saber de onde surgiu, exatamente quem criou. A maioria dos estúdios que trabalham com isso são meio que derivados a ele, que foi um gênero que nasceu com a Orange Studio lá, com aquele jogo Ultima Underworld, né? E aí saiu Deus Ex, é um dos meus jogos favoritos da vida, que tem o envolvimento de... Enfim, já tô viajando demais aqui um pouco, mas resumindo, a história é isso. É um estúdio que eu gosto de todos os jogos, eles fazem o meu tipo de jogo favorito, e, pô, eu tava muito curioso pra Deathloop. Era um dos jogos que eu sempre coloquei como um dos meus, que eu achava que tinha chance de ser um dos jogos do ano. Era um jogo que me intrigava muito, até você me mandou a pauta, né? Acho que algum de vocês, porque eu espero que não seja eu, vai ter que explicar o que é Deathloop, né? Porque é um jogo que é muito difícil de explicar exatamente o que é. Eu jogo essa pro Lucas pra não ter esse trabalho. É o Lucas que vai explicar o que é o jogo. Se vocês me pedirem, vocês vão ter um problema sério. Mas sim, era um jogo que eu tava muito hypado. Enfim, é isso. O Lucas, jornalista diplomado, vai ter que assumir essa missão aí de responder do que se trata Deathloop. Isso não é problema meu, Lucas. Você que explique aí pros nossos queridos ouvintes do que se trata essa maluquice. Na verdade, eles só te chamaram pra isso. Tipo, responde a pergunta, a gente aperta um botão, a cadeira dele desce assim num túnel, sabe qual? Ele vai embora do podcast. Brincadeira, cara, mas conta aí pra gente do que diabos se trata Deathloop, mano. Cara, eu costumo comparar Deathloop a cuscuz paulista, sabe? Porque a Arcane e Lyon pegando aquela receita do cuscuz normal que eles fizeram com Dishonored, que era aquele jogo que de exploração, você podia atacar de uma forma mais violenta, você podia ser furtivo e você podia explorar pelo teto. Eles pegaram a receita desse cuscuz e aí tacaram tomate, orégano, poderes mágicos, viagem no tempo, ciclo temporal, os Cambau A4, e aí vira esse negócio que algumas pessoas vão gostar, outras pessoas vão achar estranho, mas tem que reconhecer a ousadia que é esse cuscuz paulista, que é Deathloop, né? Que é basicamente esse jogo em que você tem dois personagens, né? Você pode controlar qualquer um dos dois. Um deve preservar o ciclo, é a Juliana. O outro é o Colt, que é o protagonista com quem você avança a história, em que você avança e você descobre aí os mistérios da ilha de Black Reef, que é um lugar que você repete esse dia todos os dias. E esse Colt, ele precisa destruir esse ciclo, eliminando 8 alvos. É a forma de quebrar esse ciclo temporal e fugir dessa ilha, que é um lugar de muito barulho, de uma turminha da confusão, não é? Cara, demais. O que eu acho interessante é que, tipo, logo no início do jogo, assim, né, isso aqui não é muito bem um spoiler, então acho que a galera pode ficar tranquila. Logo no início do jogo você meio que é bombardeado com muitas informações, né, e o Colt, ele acorda naquela praia, naquele lugar onde ele não sabe onde ele tá, ele não sabe direito quem ele é, ele não sabe direito o que tá acontecendo, e ali é que tá começando o primeiro looping que você vai jogar, né, do game, ali a história tá começando. E você meio que tem que acreditar nas informações que a Juliana te dá, né. Ó, você tem que fazer isso e aquilo e tentar quebrar essa
porra aí. Você não sabe exatamente se vai acontecer. Uma referência boa pra galera que conhece é o filme do Feitiço do Tempo, né? Que a galera sempre cita como uma referência que, tipo, o Bill Murray tá naquela situação lá em que ele vai pra uma cidade no interior lá cobrir um evento e todos os dias se repetem e não importa se ele tenta se matar, não importa se alguém mata ele, não importa se ele vai dormir mais cedo, mais tarde, ele sempre acorda do mesmo lugar, do mesmo jeito. E é exatamente isso que acontece com o coach, com a diferença que ele tá sendo perseguido e tá numa situação bem desconfortável, assim, né? Pelo menos eu sinto isso. Cardoso, como você sentiu essa coisa do looping, cara? Fez sentido de cara pra você ou você demorou pra entender um pouco? Cara, eu já terminei o jogo e eu tô até agora tentando entender o que eu joguei. Eu joguei, tipo, sei lá, umas 20 horas desse jogo e de primeira eu passei muita raiva porque eu morria pra caralho e toda hora eu tinha que voltar do começo e isso começou a me irritar de verdade, assim, eu ficava puto. Até eu pegar, tipo, a gameplay, que é muito gostosa, inclusive, demorou um tempinho e eu tive um probleminha meio patético que eu não conseguia ler os menus, cara. E, tipo assim, a minha TV, ela é gigante, tem um tamanho bom e não tem tanta distância assim e os menus são ridiculamente pequenos. As letras dos menus são ridiculamente pequenas. Eu tinha que levantar pra ler o que tava escrito, tá ligado? E isso é um problema do jogo. Eu acho que você não tem culpa nesse caso aí. Você não foi a única pessoa que eu vi reclamando disso, não, na verdade. E é muito bizarro, porque assim, tipo, as legendas eu consigo ler. A legenda era tranquilo de ler, dava pra mudar o tamanho e tal, mas os menus mesmo, o menu raiz do jogo, eu não conseguia ler. Eu tinha que levantar da TV e como eu sou um preguiçoso de merda, eu falei, porra, não vou ficar levantando da TV toda hora pra ler menu, caralho. Tipo, não faz o menor sentido. Aí eu tinha algumas coisas, mano, que eu deixava passar, sacou? E eu acabei me atrapalhando muito nessa coisa, assim. Então eu morria toda hora, tentava pegar a arma, não conseguia juntar a arma pro próximo loop, porque eu tava, tipo, perdido mesmo nos menus, sabe? Eu demorei muito pra me achar no jogo. Uma coisa que é sinistra é que, tipo, um dos slogans do jogo é de que o conhecimento é uma arma, né, pra você, ali na ilha de Black Reef. Eu acho importante ressaltar que o jogo, apesar de que eu nem sei se eu consigo considerar ele nem um roguelite, porque, assim, é uma discussão que, pelo amor de Deus, não quero entrar o que é roguelike, o que é roguelite, mas, assim, definitivamente ele tem características de jogo roguelike e roguelite, né, de você repetir, de você levar as coisas de um ciclo pro outro, né? Eu acho que o que ele não tem, e aí eu acho que as pessoas afirmam que ele não é o elemento procedural. Exatamente, que causou toda a confusão. Muita gente achava que o jogo tinha fase procedural, que era uma coisa que eu já tinha entendido há muito tempo que não era, mas sei lá, eu conheci gente que até um dia antes do lançamento falou assim, não gosto de roguelike, não vou jogar esse jogo. Eu falei, cara, gente, esse jogo não é um roguelike. As fases do jogo não são geradas proceduralmente. Eu posso dizer com tranquilidade, se tem uma coisa que a Arkane gosta de fazer, é fazer mapa em jogo. Pode crer. Ele me parece mais um jogo de menu do que um roguelite, né? Você pode explorar ali os 4 distritos em 4 horas do dia, mas sua exploração não é livre exatamente. Você sempre tem que voltar para aquele lobby, que é um conjunto de menus, né? O coach, pra se deslocar de um distrito a outro, pra avançar durante o dia e pra noite, pra manhã, ele tem que voltar ali pra base secreta dele, que é onde você acessa os menus. E é realmente, eu tenho a impressão de que eu terminei o jogo e tinha partes do menu ainda que eu não tinha acessado. É realmente uma sequência imensa de menus, que às vezes você bota o controle assim pro lado um pouquinho, já abre outra janela. Eu acho que é também o que vai dificultar um pouquinho a visibilidade desses menus, né? Porque é realmente muita informação a todo momento nesses quadros. Eu tenho a impressão de que nas primeiras horas do jogo, ele te joga muita informação, assim. É a personagem falando no rádio com você, são os documentos que você encontra que, por exemplo, a primeira vez que você acessa aquele computador onde tem uns chats de conversa, naquela salinha lá na cidade. Tipo, você lê aquelas conversas e nada faz sentido pra você, sabe? Tipo, você tá lendo, você tá, mano, quem são essas pessoas? E eles usam nicks. Então, tipo, quem são essas pessoas? O que eles estão falando? Eu até falei isso com o Cardoso, né? A gente tava jogando meio que em paralelo, assim, então a gente tava trocando bastante. E eu falei que eu tenho a impressão de que eles fazem isso de propósito. Com certeza. Sabe? É tipo assim, você é o coach, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Então a gente tá jogando esse monte de coisa aqui que é pra você ficar maluco mesmo. E você não entender. Depois de umas horas de jogo, as coisas começam a fazer sentido. Mas eu acho que no início eles vão jogando um monte de coisa de propósito. Toma aí, toma informação, fica perdido mesmo. Você sente um idiota. Eu tenho a impressão que é proposital, assim. Pelo menos, sei lá, de repente ou eu sou muito burro, cara, e mas comigo demorou a fazer sentido. O que me fudeu foi ficar 10 horas perdido, assim. Tipo, eu fiquei 10 horas de jogo completamente perdido, mano. E tipo assim... Não, você vai contar. Eu vou explicar. Foda, né? Porque ir abaixo de 0 é foda. Eu tava jogando o jogo e aí, tipo assim, eu perdi uma parte da mecânica do jogo porque eu não conseguia ler a porra do menu. Porque pô, o menu era ridiculamente pequeno. E sabe quando você chega uma hora que você fala, foda-se, eu vou sair jogando essa porra aqui, o que sair, saiu. Aí beleza. Eu joguei 10 horas do jogo, repetindo todos os loops, repetindo tudo, sem saber sobre a existência do Residuum, que é uma parte muito importante do jogo. Meu Deus, cara. Tá ligado? E aí, tipo assim, eu ia repetindo o jogo e eu falava assim, cara,
eu não tô entendendo porra nenhuma do que eu tô fazendo aqui. Tipo assim, jogar ele é muito gostoso, porque, tipo, dar tiro nesse jogo é muito bom. Você tava jogando no Iron Man, né? No modo Iron Man, né? Você morria, perdia a porra. Exato. Eu tava fazendo pós-jogo antes de começar a jogar, tá ligado? Era o pós-jogo, pré-jogo, era o meu próprio loop de maluquice. E aí, cara, eu saía matando todo mundo, tipo, me divertia, beleza, porque tem como você fazer outros objetivos que não seja só matar. Eu acho até bom a gente explicar, né, pro pessoal, né? Pois é. Senão o pessoal não vai estar entendendo nada. Que o Residuum, pra quem não sabe, é a forma que você tem de manter uma coisa. A gente vai explicar ainda como é que o loop funciona, que é quando reseta o dia, mas assim, basicamente o Residuum é a forma que a gente tem de manter equipamentos e poderes de um loop pro outro, entendeu? É isso. Então, basicamente, ele sempre que ele morria, ele perdia tudo do jogo, Exato. E eu morria toda hora. E eu falando com o Daniel assim, mano, eu não tô entendendo direito esse jogo e tal, não sei o que, eu não tô conseguindo ter as armas, não tô conseguindo ter nada, tipo, passando uma vergonha, né? Aí o Daniel, não, mas e o resíduo? Eu falei, que porra de resíduo? Não sei nem o que é isso, tô aqui matando um monte de gente, não tá acontecendo nada, não sei o que. Cara, aí ele foi me explicar, e aí eu fui lá, voltei na missão no dia tal, na hora tal, aí descobri o que era, putz. Vem cá, rapidinho, já que a gente tá no momento de contar as histórias trágicas com o jogo, eu posso contar a minha história trágica com o jogo, que eu perdi o save do jogo 2 vezes. Nossa. Meu Deus. Então, pois é. A primeira vez foi 100% culpa minha. A primeira vez foi o seguinte, eu tô jogando o jogo em live, né? E, pô, tem alguns jogos que eu tô gostando tanto, como é o caso do Deathloop, que é um jogo que eu tava curtindo tanto que eu pensei, caralho, eu quero jogar ele fora de live, mas eu quero prestar atenção na outra coisa. E esse jogo tem uma coisa que é um problema muito grande, que é exacerbado, especialmente na versão de PC, que ele só permite você ter um perfil do jogo. Você só pode ter um progresso do jogo. É muito frustrante isso, né? Calma. Aí eu pensei, bom, vamos lá. Eu sou um cara muito inteligente, eu vou descobrir um jeito de resolver essa questão. Aí eu pensei, já sei, tive uma ideia brilhante. Vou entrar no meu segundo perfil do Steam, que eu uso pra comprar os jogos. Deixa pra lá, a gente fala sobre isso no momento. Vou compartilhar o jogo com esse perfil e aí eu começo um novo jogo nesse meu segundo perfil. Genial, minha ideia, não? Eu fui lá, fiz isso, eu pensei, bom, se eu abrir o jogo e eu tiver no meu save antigo, sinal de que não deu certo, paciência. Aí eu abri o jogo no segundo perfil e, pô, começou o jogo do zero. Pensei, porra, beleza, show de bola, deu certo. E quando eu quiser jogar meu perfil aqui fora de live, com calma, eu entro nesse. Aí beleza, aí fui abrir minha live depois. O que aconteceu quando eu voltei pro meu perfil principal? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu criei o segundo perfil, ele foi lá e apagou o arquivo do meu save original e começou do zero. Ele simplesmente deletou o progresso. Essa foi a primeira vez que eu perdi o progresso. Beleza, aí eu fui lá, fiz uma live, tem minha live lá. Eu, pô, cara, eu tô gostando tanto desse jogo, vambora, porra, foda-se, vamos começar de novo. Eu vou torar essa live aqui. Aí joguei 4 horas, voltei exatamente aonde eu tinha parado e pensei, bom, beleza. Aí tava numa tela lá que tava no meio de um tutorial, até uma dica. Cuidado com o tutorial que te ensina a usar o Residuum, não pare no meio dele. Aí eu tava no meio do tutorial e pensei, bom, foda-se, vou voltar pro menu, valeu, dei Alt F4, tranquilo. Aí descansei, fui abrir minha live à noite, aí foi a merda do jogo mesmo, foi o bug do jogo. Basicamente, eu fiquei preso nesse tutorial e tem uma parte do tutorial que ele fala assim, apaga o item tal pra te explicar como é que usa o Residuum. Só que por alguma razão eu tava sem o item, o meu inventário tava vazio. Meu Deus. Nossa. Eu vou dizer que Totoro é guerreiro do povo brasileiro, porque eu não sei vocês dois, Dan e Cardoso, mas eu achei o começo desse jogo especialmente muito chato. Sim. Você abre uma porta, aí você volta pro menu, aí você pega um cofre, aí você volta pro menu. Sim, os tutoriais são péssimos. A razão que eu acho que eu fiz essa merda foi porque, caralho, eu não aguento mais ver esse tutorial. E aí eu fui meio que clicando em tudo rápido pra passar. E eu acho que eu fiz alguma merda nessa hora, entendeu? Que eu fui tipo, caralho, eu não aguento mais ficar vendo esse tutorial. Eu acho que eu devo ter dado um clique a mais que bugou alguma coisa no jogo. E aí foi isso, eu tive que começar a porra toda de novo, porque eu só tinha um save. Cara, eu tenho certeza que isso é linguagem pra gente entender a dor do coach, de ter que voltar do começo, do zero toda hora. Mas assim, só ressaltando uma coisa, isso prova o quanto que eu gostei do jogo, tá? Porque o pessoal tava na minha live e falou, imediatamente falou assim, não foda-se, só quero jogar esse jogo, eu vou começar de novo essa merda, vocês vão me ver jogando de novo isso. Meu Deus, cara, que experiência dolorosa, cara. Pois é. Até agora eu tô há 2 dias sem perder meu save. Então pode ser que até o podcast ser publicado eu tenha perdido de novo. Aí eu já não sei se eu aguento mais. Não, pelo amor de Deus, por favor, cara. Estou aqui cruzando os dedos pra que isso não aconteça novamente. Beleza. Mais alguma experiência traumática? Tem um monte, até o fim. Vamos contando aí que... Eu queria falar sobre o multiplayer, mas a gente fala quando a gente entrar nesse assunto. Bom, eu não sei, queridos ouvintes, se a gente deu o contexto aqui legal, se vocês já entenderam minimamente do que se trata Deathloop. Vou te dar a resposta, não. Não, né? Ninguém entende. Cara, assistindo é difícil de entender, né? Falando só
assim, é mais complicado. Jogando é difícil de entender. de fato. Irá explicar pra mim. Mas eu acho que um mérito que eu vejo no jogo é que, assim, apesar de tudo isso, ele é um jogo que ele não tenta te enrolar muito. Ele te coloca já no jogo, tu já sai matando gente, tu já mata alguém em menos de 5 minutos de jogo, entendeu? E é assim, eles vão na mar torcendo pra um dia você entender. O problema é que tem gente como Cardoso que, não, pelo visto, não pega nunca, né? Cara, eu peguei depois de 12 horas de jogo, mano. E tipo assim, o jogo tem 20, sacou? E eu falando com ele, eu falo, cara, não tô entendendo porra nenhuma desse jogo aqui não, cara. E aí ele foi me explicando e tal. É foda. A ideia que o Lucas passou da coisa dos dias e dos menus é interessante pro pessoal entender. Mas basicamente, como a gente já explicou, você tá num looping de 24 horas e você tem os inimigos que são os visionários, né? E a Juliana, que você precisa derrotar esses caras nessas 24 horas aí, resolvendo tudo pra conseguir finalmente quebrar o ciclo, né? Quebrar a maldição do feitiço do tempo. E aí nessas 24 horas, você tem os horários do dia em que tem eventos acontecendo e que você precisa fazer. Tem 4 turnos, né? É isso, né? Pra jogar. Exatamente, são 4 turnos do dia, né? Que no caso é manhã, o início da tarde, o final da tarde e a noite. E aí, assim, pra galera que tá ouvindo, por exemplo, de manhã vai estar dizendo ali, tem um visionário numa área tal da ilha e você sabe que esse visionário tá lá, então você pode ir até lá, né? Realizar aquele mapa, matar aquele visionário ou pegar alguma informação, né? E quando você sair, quando você terminar aquela fase, seja você morrendo ou seja você concluindo e conseguindo ir embora, você volta pro menu e aí você tá na etapa seguinte do dia. No caso, você terminou amanhã, você tá no início da tarde e aí tem novos mapas com novos visionários e novas missões pra você fazer. Então, conforme você vai fazendo essas coisas, você vai chegando até o fim do dia, acabam as 24 horas e você volta da praia acordando lá com aquela coisa e tal. Só que, tipo assim, as armas, os itens que você pega, você perde quando o dia recomeça, mas o conhecimento você não perde. Então, por isso, um dos slogans do jogo é essa coisa de que o conhecimento, ele é uma arma pra você. Essa frase, ela é dita no jogo pra você, porque é verdade, tipo, você não vai estar com aquela sniper, sei lá, que você pegou no meio do mapa, mas você vai estar com a informação de que no horário tal do dia, um visionário tá num lugar tal e ele tem um item que você precisa pegar pra fazer alguma coisa, sabe? Então, é assim que você avança no jogo, né? Ah, existem 2 formas do looping reiniciar, né? A primeira é você chegando até a noite, ou seja, o dia acabou, você volta na praia, e a outra é se você morrer 3 vezes dentro de um mapa. Isso. Eu acho que vale adicionar também, para as pessoas entenderem que o coach, ele é uma das únicas pessoas na ilha que tem memórias de dias anteriores, né? Então todo mundo esquece do dia anterior, então repete todas as ações no dia seguinte, e o coach, como guarda as memórias, ele tem a chance de elaborar o dia perfeito em que ele vai realmente conseguir matar as 8 pessoas, que é o cerne do jogo, né? Ele descobrir como vai matar esses 8 visionários de uma vez pra botar fim ao looping. Exatamente. E aí eu acho que uma comparação que eu acho interessante, né, é que apesar dele flertar com o roguelite, como o Totoro falou no início, né, mas ele não tem esses elementos principais aí, eu acho que ele parece muito mais com sandbox. Sim. Cada área dessa que você entra em busca de um visionário ou de uma pista, de um conhecimento específico, é como se fosse um Hitman, sabe? Você tem ali tudo posto, vai ter a rotina dos inimigos, dos NPCs, e você escolhe o que você vai fazer. Às vezes você tem 2 missões que você pode fazer numa área do mapa, né? Eu gosto da comparação com o Hitman, eu acho que faz sentido, assim, na minha cabeça, pelo menos fez sentido, assim. Eu gosto muito desse jogo por várias razões, assim. Eu acho que uma coisa muito legal é que parece que ele meio que tenta ativamente combater alguns dos problemas que os próprios jogos da Arkane já foram criticados, entendeu? O pessoal gosta de citar o Dishonored, por exemplo, que é um jogo que ele também te dá uma puta liberdade, né? Que a especialidade da Arkane é essa. E é uma das coisas que eles também fortalecem muito. É criar um mapa que não é um mapa gigantesco, é um mapa pequeno, mas extremamente detalhado, com muitas opções de caminho pra você seguir, com level design, assim, sensacional. Você vê isso no Dishonored, você vê isso no Prey. O Prey já é um mapa maior, interconectado, ao invés de pequenas áreas, que é como é o caso do Deathloop também, que são áreas mais reduzidas, assim, mas com muita opção de caminho, né? Mas, por exemplo, uma crítica que muita gente fez do Dishonored, principalmente, ele era um jogo que ele te dava muitas ferramentas de como combater as pessoas, mas meio que te punia com isso, né? Tinha uma mecânica do jogo que enquanto mais você matava gente, mais você gerava o caos, que era tipo... E isso meio que te levava pro final ruim do jogo, assim. Sim. Tanto que tinha uma platina do jogo que era você passar o jogo inteiro sem matar ninguém, né? Sim. Pois é, tipo, difícil pra caralho, exatamente. Impossível, assim. Porra. Pelo amor de Deus. Impossível nunca é, né? Você sabe que sempre tem aquela galera, né? Impossível pra mim. Porque até tinha essa mecânica que o Dishonored oferecia, que ele sempre te dava uma forma alternativa de matar os alvos que não envolvia matar. Mas então eles resolveram isso dessa forma como? Com essa questão do loop, porque tudo que você faz não tem consequência
consequência nenhuma. Literalmente, no dia seguinte, vai estar todo mundo ali de novo. Então você pode matar as pessoas da forma mais horrível, você pode zoar a porra toda, entendeu? Você pode falhar, entendeu? Uma outra coisa, pra mim, pelo menos, eu não sei se foi por causa disso, mas esse tipo de jogo, que é um jogo muito pontual, que você tem que, tipo, fazendo cada coisa, eu faço muito save scum, né? Que é aquilo de ficar salvando e dando reload quando você falha, entendeu? Esse jogo, ele não lhe permite salvar, entendeu? O que é ruim, em certos sentidos, mas ao mesmo tempo, ele, pra mim, eu acho que foi até positivo. Ele dá um desafio a mais, uma adrenalina maior, né? E como também, quando você morre, a sua punição não é, assim, tão terrível, né? Você só reinicia o loop, você pode até manter algumas coisas, o jogo procede, sabe? Então essas são coisas que eu curto muito no jogo. Eu concordo com você, cara. Eu acho que essa coisa do Dishonored é uma crítica que eu acho justa. Eu não joguei o primeiro, eu joguei pouco, mas eu não terminei. Eu joguei mesmo até o fim o segundo, que eu acho sensacional. Eu já até recomendei ele aqui no Final Level Cast em outro momento, e eu acho que vale você jogar a trilogia. Eu não joguei porque fui idiota, mas assim, eu recomendo jogar muito o 2, cara. E a expansão do 2, que é que finaliza a história mesmo, assim. Exatamente, cara. O Dishonored 2, ele é um jogaço, assim. E se você tá jogando Deathloop agora, por exemplo, né, e curtiu, eu acho que você provavelmente vai curtir o Dishonored, sabe? É um jogo bem maneiro mesmo. Eu concordo com isso, Totoro. Eu acho que ele tem uma adrenalina e ele também passa uma sensação de, tipo, você quer resolver a situação porque comigo, pelo menos, quando eu entendi que existia um mistério naquela ilha, existia alguma coisa que você podia ir atrás e desvendar, eu fiquei muito envolvido, sabe? Com a história. Eu queria saber o que acontece. Eu queria saber, realmente eu vou quebrar essa parada? Se eu matar todo mundo? Então vamos lá, vamos matar todo mundo, sabe? E aí eu comecei a jogar nessa, tipo, virou uma chave na minha cabeça e eu tinha pressa. Eu queria ir, eu queria fazer, sabe? Então, ao mesmo tempo que a pessoa que é menos ansiosa, talvez, ela pode ficar explorando, fazendo a fase 1 milhão de vezes, reiniciando o looping. Agora eu vou por cima, agora eu vou por baixo, agora eu vou dar a volta ali. Agora eu não vou matar ninguém, eu vou 100% no stealth. Comigo, pelo menos, funcionou mais e eu zerei o jogo quando virou essa chave, sabe? Eu falei, cara, eu quero saber o mistério. Eu quero saber quem é a Juliana, eu quero saber quem sou eu quero saber por que eu tô aqui. Comigo foi assim, não sei como é que foi com o Lucas e com o Cardoso, esse momento da progressão, assim. Eu tô com pena de você, porque você ficou tão curioso pelo fim da história, e o fim da história é um lixo, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu senti a mesma coisa, assim, quando você tem um momento que o jogo vai clicar, e você realmente vai ficar muito intrigado pra saber como é que você vai unir as 8 pessoas. Eu acho que a história não entrega tanta inovação e tanta empolgação como o gameplay entrega. Então, acho que mais pro fim do jogo eu tava mais interessado mesmo em cumprir as missões, em tentar platinar. Tem essa missão também no Deathloop de você matar os 8 visionários sem matar nenhum eternalista, que são esses NPCs que estão ali na ilha, né, e protegem a ilha. Caramba. E que é difícil pra caramba, e eu tô tentando fazer isso. Em dado momento eu só desisti da história e fiquei muito apegada na gameplay, porque a gameplay é muito, muito legal. Eu sinto que esse jogo é meio um V ao contrário, sabe? Que ele começa muito em baixa, o meio é muito legal, e o final, enfim, né, não entrega. Como eu tô passando por esses vários caminhos, eu ainda não consegui terminar, eu não terminei o jogo ainda, né? Então eu ainda tô muito intrigado sobre o que vai acontecer. Depois a gente volta e conversa sobre isso pra saber sua opinião sobre o final, mas a gente vai falar pra galera aqui, a gente vai dar um anúncio de spoilers, a gente sempre bota a vozinha do coelho falando, ó, spoiler, não sei o quê. Então, ouvintes, fiquem tranquilos, não vamos estragar o jogo de ninguém, tá? Agora, eu queria também elogiar uma coisa nesse jogo. É muito bom, porque o fato da gente estar tendo toda essa dificuldade de explicar o que o jogo é, provavelmente deve ter gente que não entendeu até agora, sabe? É quase que um sintoma de tão formular que são a maioria dos videogames, né? Então, quando aparece um jogo que foge um pouco desses padrões, entendeu? Dá esse tilt até na gente, que são pessoas, assim, que estamos sempre jogando uma coisa diferente. E eu acho muito foda um jogo que se propor a fazer isso, um jogo que é, um jogo AAA, exclusivo do PlayStation 5, por enquanto, né? Eventualmente não vai ser, todo mundo sabe, né? Porque a Bethesda é da Microsoft, né? Eu acho super legal eles terem se arriscado a esse ponto, sabe? Isso é um negócio que é independente se a história finaliza bem ou não, eu acho foda isso. E eu acho que tu fica intrigado. Chega um momento que você fala assim, caralho, eu quero entender isso, vamos ver o que vai acontecer. Será que quando eu completar esse loop, esse objetivo, que eu nem sei se é o objetivo final do jogo mesmo, as coisas vão acontecer, sabe? E é legal que, assim, essa coisa do looping, de você repetir e tal, ela funciona muito bem quando o jogo é gostoso de jogar, né? Se o jogo não entrega essa experiência satisfatória, no meio do jogo você já perdeu meio o interesse. Não é verdade, 12 Minutes? Não é verdade? Exatamente. O 12 Minutes, ele, pela primeira 1 hora e meia de jogo, ele dá uma tropeçada, sabe? Que você tem que ser forte pra ir adiante, sabe? Diferente de um Majora's Mask, por exemplo, que ele mantém o seu interesse naquele looping dos 3 dias até o fim, sabe? Aliás, que loucura sair 2 jogos sobre loop temporal, né? Tipo, em menos de um mês, né, cara? Que doideira isso. Né? E teve o Returnal, né? Há pouco tempo, que de certa forma... Pois é verdade. Tem a mesma vibe, né? Pode crer. Verdade. Você citou
o Majora's Mask, Dan, que é a base, inclusive, que a Arkane usou pra trabalhar e pra construir o conceito de tempo dentro de Deathloop, né? Isso é uma coisa que eu ouvi do Jinga Bakba, que é o diretor do jogo, e eu acho que vale a pena também adicionar aqui o quão incrível é, e reforçar o quão incrível é o level design desse jogo, porque por mais que você repita o mesmo dia, o dia nunca vai ser igual. À medida que você progride, você vai descobrindo novos cantos, novas formas de chegar nos inimigos, novas salas se abrem, você repete o mesmo dia, mas o dia nunca é igual. Isso pra mim é fenomenal, e é o que faz de Deathloop realmente ser um dos grandes jogos do ano e uma referência pra quando a gente for falar de level design daqui pra frente. Total. Não, e às vezes é um pequeno detalhe que você muda, que daqui pra frente, nos próximos loops, aquela fase vai ser diferente pra sempre, sabe? E eu achei isso, porra, realmente incrível. Cara, às vezes é uma porta, né? Sim. Era uma porta que você passava direto e você não podia abrir, e que agora você conseguiu abrir, e aí, tipo, a fase já mudou, sabe? E aí a gente chega um pouco nessa coisa da progressão através dos loopings, e acho que vale a gente explicar um pouquinho sobre o que é o tal do Residuum, que o Cardoso sofreu pra entender. Não, eu não sofria, não sabia, então... A gente meio que já explicou no início, mas tipo assim, tem um certo ponto do jogo, né, que é relativamente no início, em que você entende um conceito do Deathloop que se chama Residuum, que basicamente é como se fossem almas do Dark Souls. Boa. Vamos dizer? Gostei. Você pega de itens, você pega de inimigos que você mata, acho que você também, dependendo do inimigo, você pega Residuum. Só se for visionário. Eles dão uma quantidade de resíduo e tal. E aí, com esse Residuum, você consegue infundir itens, habilidades e armas que você pega no looping, para que quando as 24 horas terminarem, ou caso você morra, aqueles itens que são infundidos, você leve com você pro seu próximo looping. Itens e habilidades também, né? Que você tem as habilidades especiais, tipo, ficar invisível, fazer um teletransporte, que você pega dos próprios inimigos especiais, né? Dos bosses. Você pode infundir também essas habilidades, né? Exatamente. E aí entra mais uma coisa que as pessoas falaram, pô, mas isso aí não é meio roguelite? Né? Que é aquela coisa do Hades, por exemplo, né? De você conseguir melhorar as armas e as coisas ficam pra próxima run que você vai fazer, né? E tal. Mas não. A gente já explicou isso, eu tô voltando de novo só pra confundir a galera, né? Cara, que sacanagem. E tal como Souls-like, como eu falei, você tem 3 vidas durante um mapa, né? Durante uma fase que você tá. Se você tá indo de um ponto a ponto e você morre, aí você volta, você tem mais uma vida e aquele resíduo que você conseguiu na fase fica lá no lugar que você morreu. E aí você pode voltar pra pegar o resíduo, igual o Dark Souls, que você deixa suas almas no meio do mapa, você volta lá e pega. Mas se você morrer 3 vezes e não pegar o seu resíduo, ou se você sair daquele mapa por algum motivo, e o dia reiniciar, você perdeu e ele não vai estar mais lá pra você pegar. Eu fico perguntando isso, se com vocês foi diferente, porque conversando com o Cardoso, eu tive a sensação de que a progressão dele foi diferente da minha, sabe? Ele fez algumas missões na ordem diferente do que eu fiz. Eu, por exemplo, eu com certeza acabei descobrindo um lugar que, assim, que eu dei uma quebrada na progressão, assim, que eu entrei no lugar meio sem querer, assim, mas eu acho que o jogo meio que é construído pra ser assim também, né? Com certeza. Um pouco. Isso faz parte do level design do jogo mesmo, né? E aí você tem muitas armas e muitas habilidades e isso vai mudando muito o jogo conforme você vai pegando, né? Queria saber, Lucas, como é que foi meio que a sua gameplay, cara? Você era o cara mais do stealth, as habilidades que você gostava mais de usar? Então, eu sou um péssimo jogador de jogo de hominho, né? Que é jogo de tiro. Nunca fui da FPS da minha vida. Então, fui bem gata pra Deathloop com o meu modo furtivo vestido. Fui um coach esguio, fui um coach que se agachava, que ficava ali na espreita. Amei usar o Éter, né? Que é uma das placas que deixam o coach invisível. Cada visionário tem uma placa que dá um poder especial. A do coach mesmo é essa de repetir, né? Ele pode morrer 3 vezes. Mas ele consegue pegar a placa dos outros visionários. E eu usei muito o Éter. E o Éter é a partir do momento que não só te deixa invisível, mas te deixa muito tempo invisível. Você pode atacar e continuar invisível. Então tem um momento que fica muito apelão. E a furtividade fica muito legal. Só tem um problema em jogar furtivamente. É porque os inimigos são meio burros nesse jogo, né? E eu acho que é até um recurso narrativo que a Arkane colocou pra deixar essa experiência FPS mais acessível pra todos os jogadores. Você, como eu, pode não ser tão bom num jogo de tiro, mas você pode tranquilamente, furtivamente, ou até atirando ali meia boca, conseguir avançar na história, porque os inimigos são bem burros. Eu não sei se vocês sentiram isso também. É muito. Teve alguns momentos que eu achei meio ridículo, assim. Então, não tem uma coisa que eu percebi que parece é que eles começam burros e eles vão melhorando? Nossa, eu achei 100% o contrário. Que eles vão ficando cada vez mais burros, assim. Porque, cara, nas últimas fases,
fases eu tava fazendo, tipo assim, eu entrava, saía correndo que nem um maluco, finta pra poder passar e pegar só o que eu tinha que pegar. E, cara, ninguém me detectava, era inacreditável, assim, enquanto os NPCs eram burros mesmo, sabe? Tipo, eu passava correndo que nem um maluco e ninguém me detectava, assim, muito bizarro. Eu concordo com o Totoro, porque eu acho que ali naquela fase da festa, né, do Alexis, que é de noite, ali eu consigo sentir que é um pouco mais difícil. Eu não sei se é porque eles estão em muito número, né? São muitos inimigos. Mas eu senti uma melhoria ali. Sim. Eu acho que essa sensação que o Cardoso teve também é porque o coach vai ficando mais forte, né, mano? Tem isso também. Você melhora as suas habilidades, você vai ficando mais habilidoso também. Você sabe a hora certa de usar aquele teleportezinho da finta, sabe? Tipo, pra onde teleportar pra ele não te ver. Acho que tem um pouco de cada aí. Essa questão da inteligência artificial, eu sou da teoria que jogo de stealth precisa ter inteligência artificial burra. Assim, são raros os jogos que conseguem ter uma inteligência artificial boa e ser de stealth ainda, entendeu? Porque você precisa simular. Não existe jogar porque o cara não tá me vendo. Se um jogo simulasse a vida real, você não ia conseguir fazer nada que você faz num videogame, né? São poucos os jogos que fazem isso relativamente mais complexo. Por exemplo, o Metal Gear Phantom Pain tem uma inteligência artificial foda. Sim, e chega a ser frustrante até, porque é muito difícil. Exatamente. Esse jogo não, ele é aquela coisa. O cara tem um cone de visão lá, entendeu? E é isso, sabe? Você tá falando dos poderes, mais pequenas críticas que eu tenho sobre o jogo. Você não acha que o jogo te limita muito, te podendo só equipar 2 poderes, além do seu poder padrão? Especialmente por causa do poder da finta, que é aquele poder de teleportar, que é meio que a marca registrada da Arcane, né? Que é literalmente o mesmo poder que tinha no Dishonored, né? E você meio que é quase que obrigado a usar. Eu sei que não é. Você pode usar outros poderes e tal. Tem um poder de pulo duplo, que é uma coisa que você equipa que quase que substitui, que te ajuda pelo menos, né? Mas você não acha que limita um pouco isso? Você acaba não usando todos os outros poderes, que tem uns poderes bem legais? Eu não sei como é que foi a build de vocês, assim, mas a minha foi com o poder, né, base lá do coach. Só pra galera entender aqui, é que, tipo, o pulo duplo não é um poder de placa dos visionários, né? O pulo duplo é um poder secundário, que é um poder mais simples, né? O poder do teleporte, que é tipo do Dishonored, ele é um poder mais forte, né? Ele é um poder mais brabo. Então, desses mais brabos, eu usei o do coach, o teleporte e aquele que você marca os inimigos pra, tipo, se você dá um headshot em um, os outros tomam um headshot também. Eu esqueci o nome desse agora. O Nexo. Nexo, exato. Eu joguei muito no stealth, assim. Essa daí me ajudou muito no stealth. No início, ela tava meio bugada pra mim. Tipo, não tava funcionando. Eu tava dando headshot, tava aquela linha azul que marca em quem vai repetir o dano que você vai dar e não tava indo, mano. Tipo, eu pensei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí depois ele voltou a funcionar, sei lá. Acho que foi algum... Enfim, a gente joga o jogo antes do Day One também, né? Às vezes a atualização arrumou, sabe? Então, pode ter sido isso, assim. Mas esse foi o que eu usei bastante, mas eu concordo com você, Totoro. Eu acho que, tipo, essa da finta, ela é meio que essencial, né? Pra você entrar em alguns lugares, pra você progredir. Eu acho que podia ter, de repente, um espaço a mais, né? De habilidade. Eu não acho que você é obrigado a usar, não. O Cardoso, por exemplo, pode ter ficado muito tempo sem esse poder, já que ele ficou resetando o jogo várias vezes, né? Porque você consegue navegar todos os níveis sem ter esse poder, né? Mas eu acho que sim, ele meio que trivializa um pouco até o level design do jogo, sabe? Porque você vê que o jogo foi feito pra te permitir acertar vários lugares com pulo e tal, mas com aquele poder, especialmente depois você bota um upgrade que aumenta o teu alcance, aí foda-se, entendeu? Você sai voando de um ponto a ponto do mapa muito rapidamente. Né? Eu gosto muito do teleportezinho, né? Que você marca aquela bolinha roxa e aí já era, né? Tu vai pro telhado e de telhado em telhado você consegue chegar no ponto do mapa que você precisa, dependendo do mapa, né? Mas alguns mapas dá pra fazer isso, assim. Eu acho que, tipo, talvez um exercício pra você fazer depois que você terminar o jogo é tentar jogar sem usar o teleporte, sabe? Pra se testar, se você tiver essa vontade, sabe? Eu tô até, tipo, chocado, porque eu não usei a finta em nenhum momento. Eu gosto da ideia de... Pois é. E eu gosto dessa ideia de ser limitado, porque eu acho que já a minha experiência de jogo já foi completamente diferente de vocês. Inclusive, eu tava conversando com o Cardoso nas redes sociais secretas dele, e ele tava se perguntando por que um NPC caía toda hora, né? E eu passei por esse NPC diversas vezes, porque enquanto ele passava por baixo, eu sempre ia por cima. Então, eu falei até, não, Cardoso, esse NPC cai sempre, porque se você vai por cima, você consegue ver que ele tá, tipo, com a garrafa de bebida, ele tá andando cambaleando e diz que tá muito bêbado. E aí ele cai. Eu gosto dessas limitações porque vão criando essas diferenças nas gameplays, e o que vai incrementar, inclusive, o multiplayer, né? Porque o multiplayer vai colocar a Juliana com os mesmos poderes ali do coach, ela pode equipar as mesmas coisas, só que ela pode ser um jogador com muito stealth, que vai só usar o Ether, um jogador com muita velocidade, que vai usar só a finta. Então, essa limitação eu acho que acaba dando um temperinho a mais aí pra esse fator caos que muda as jogabilidades em Deathloop. Cara, eu cheguei no momento que eu entendi as habilidades que eu gostava, e eu, por ter repetido 1 milhão de vezes a porra do jogo, eu tinha uma arma lá que veio numa versão
versão Deluxe, que era uma pistola dourada, uma pistola do GoldenEye, tá ligado? Né? E, tipo assim, como eram as únicas 2 armas que eu tinha, eu aprendi a jogar com essa pistola como se não houvesse amanhã. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu joguei o jogo inteiro com a pistola, porque eu me apeguei, tá ligado? Eu não queria jogar com outra arma. Aquela dali já tava ótima pra mim. Então, tipo assim, eu tinha aquela habilidade de ficar escondido, porque eu chamava a atenção do inimigo, depois eu me escondia, e a habilidade da finta. Então, eu só joguei com isso o jogo inteiro, sacou? Eu nem testei as outras habilidades. Eu só pegava, assim, tipo, infundi todas, mas não cheguei a testar nenhuma, assim. Eu só usei essas e foi assim que eu segui o jogo inteiro. Depois de 12 horas que você infundiu, no caso, né? Exato. 10 horas, porra, respeito. Essa história é muito boa, gente. Desculpa, Cardoso, você fala, eu rio. É isso, né? Deathloop não é para as melhores idades. Se você precisa muito de óculos, mentira, não, e assim, é ridículo ter que falar isso no podcast, mas é porque, porra, eu não ia levantar do meu sofá pra ler menu, mano. Não tinha a menor condição. Eu falo, não, dá pra ir. Aí fiquei repetindo. Tudo bem, cara, os ouvintes entenderam. Não se sinta mal com isso. Porra, o senhor Arcane, pô, pelo amor de Deus, faz um menu maior aí, por favor, pô. Tem que respeitar os míopes aí, pô. Quer apostar que quando sair no Xbox vai estar corrigido assim? Isso aí foi sacanagem da Bethesda pra botar lá no PS5 e fuder o pessoal. Foi isso. É tudo uma vingancinha ali. É culpa do maluco lá da Microsoft que eu esqueci o nome. Do Phil Spencer. Phil Spencer, exatamente. Esqueceu o nome do Phil Spencer. Desculpa. Só uma coisa que eu ia comentar e eu esqueci, que o Totoro falou sobre a inteligência artificial dos inimigos, né? Eu sinto que o jogo explica a burrice deles com o fato deles parecerem sempre bêbados. Tem um pouco isso. Eles estão meio festejando. Tem alguns inimigos que nem tanto, mas muitos deles estão meio festejando, estão meio bêbados. Dá uma impressão de que eles estão meio distraídos sempre, sabe? Tipo, o cara tá ali trocando pneu, o outro tá, tipo, falando sozinho, sabe? Tem alguns que não justificam e tem alguns que eu acho que... Aí eu não sei se todo mundo é meio maluco, se todo mundo é meio distraído, meio bêbado, meio sei lá. Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. E tem alguns eternalistas que falam que compraram um lugar na ilha, né? Um passaporte pra viver naquele looping pra sempre. Inclusive reclamam porque não foi convidados pra festa, porque quando venderam ali a passagem pra ilha de Black Reef, falaram que tudo seria uma grande festa. Aí tem uma galera que não é convidada pro jantar do Alexis, né? Eu acho que tem uma justificativa no roteiro pra isso, mas não deixa de ser um pouco chato às vezes, né? Que você mata um brother do lado do outro, aí ele fala, olha, você matou, e 5 segundos depois esquece. É meio frustrante. Não, e é mais engraçado que quando você fica num canto invisível, tipo, o cara passa na tua frente e fica assim, hello. E ele fica repetindo a mesma parada, tipo assim, coach? Hello. Cara, é muito tosco, eu ficava assim, ai, que vergonha. Parece trapalhões, tá ligado? Eu quero perguntar pro Totoro, cara, até onde você jogou, assim, né? Sei que você falou que não foi até o fim, mas enfim, você já teve muitas horas de gameplay, inclusive horas repetitivas, né? Porque você teve que reiniciar, mas enfim. Você acha que a repetição do jogo, cara, a repetição dos ciclos do jogo, ela mais te cansa ou ela mais te deixa seduzido, mais envolvido e a fim de progredir, assim? Porque acho que essa coisa da repetição, ela afasta um pouco a galera, né? Eu vejo uma galera comentando, tipo, o jogo é repetitivo, o jogo não sei o quê, tipo, como tem sido pra você essa coisa da repetição do game? Cara, eu acho que assim, pra explicar pras pessoas, por exemplo, você tem que ver que são 4 mapas com 4 turnos, sendo que, se eu não me engano, tem 2 mapas que em um dos turnos, pelo menos, você não consegue entrar. Mas se você parar pra contar, são 14 mapas diferentes. Por mais que sejam alguns mapas são o mesmo, só que só com modificações, assim, entendeu? Então isso é bastante coisa pra explorar, sabe? São mapas que você pode ficar, sei lá, de 30 minutos a, dependendo do seu tempo, a 45 minutos, 1 hora. Então tem muita coisa pra explorar em cada mapa, assim, eu acho. E eu acho que o loop, pelo menos até agora, como eu falei, eu não terminei. Eu tô muito vivendo isso ainda, cara. Cada vez eu descubro uma coisa nova. Eu, por exemplo, como esse negócio de estou jogando jogo em live, de vez em quando fora de live eu entro no jogo só pra fazer, não vou progredir na história, vou ficar só literalmente farmando, entre aspas, que é ficar entrando, catando residuum e procurando item ali, e você acaba descobrindo, e não dá muito certo, porque você acaba eventualmente entrando num lugar assim que, pô, caramba, eu não tinha percebido isso. E dá pra ver que, cara, tem muito quebra-cabeça pra ser resolvido no jogo, muita coisa que eu não tenho a menor ideia de como abrir ainda, muito cofre fechado, entendeu? Que o jogo tem um esquema que ele, ao contrário da maioria desses jogos, todas as senhas são geradas aleatoriamente, né? Eu não sabia. Você só consegue ter acesso, não adianta você procurar no guia na internet quais as senhas pra abrir as coisas, sabe? Então quer dizer que os cofres são procedurais, né? Isso. Não os cofres, os códigos, né? Dos cofres. E deixa eu te dizer, Totoro, que eu terminei o jogo e até hoje tem
coisa que eu não conseguia acessar, não conseguia abrir um portão lá e tal. Pois é. Não, e tem umas coisas que parecem ser muito complexas. Tem um puzzle, que é um que você tem que achar, porque tem um baú numa caverna, você tem que olhar os glifos em 4 lugares diferentes do mapa. Você, caralho, eu não tenho a menor ideia. Se eu não abrir um guia na internet, eu nunca vou descobrir isso sozinho. Cara, eu descobri do nada um puzzle. Tipo assim, do nada. Eu fui começar o mapa, ao invés de andar pra frente, eu olhei pro lado, tipo, esquerdo e apareceu um puzzle assim do nada, sabe? Aí eu entrei dentro de uma sala e aí o jogo virou um jogo de plataforma, do nada. Ah, incrível. Eu fui nesse lugar. Muito foda, e do nada, muito maneiro. Tipo assim, completamente inesperado e era pra pegar uma habilidade. Tipo assim, sabe quando você esquece e abre uma porta do caldeirão furado do Harry Potter, tá ligado? Que ninguém sabe que existe até você olhar pra ela. Nossa, não tenho ideia do que vocês estão falando. Então, pode ser um exemplo disso. Tem um lugar do jogo que é meio que quase que isso. É um desafio do tipo, sei lá, uma Olimpíadas do Faustão, assim, uma página. Tem que fazer vários desafios de movimentação pra desbloquear. É um lugar super escondido ali, perdido, assim, sabe? Eu não passei por isso, eu não passei. E tem um negócio de laser, tipo o bagulho do Resident Evil, tá ligado? Você tem que ficar pulando no laser. Que você tem que ir esquivando, assim, muito foda, muito maneiro. Você pode usar as habilidades pra quebrar também, né? O que é mais maneiro ainda. Cara, eu não usei as habilidades, olha que burro. Porra. Viu? Então, eu passei assim. Mas eu tenho uma questão pra vocês. Vocês acham que, assim, esse jogo, pelo menos até agora pra mim também, pode ser que isso mude um pouco depois. Mas, assim, os outros Dishonored, ele era um jogo que você dialogava mais com as pessoas. Nesse jogo, assim, você literalmente, a única conversa que você tem com todos os personagens é entre as suas armas e os inimigos. Assim, né? Fora, sei lá, tipo, cara falando de longe, assim, entendeu? É quase tudo resolvido com combate. É isso que eu quis dizer. Isso foi uma coisa que incomodou vocês. E outra coisa, a forma que a narrativa progride mesmo é aquela forma de ler documento. Assim, se você não prestar atenção no que você tá lendo, você não vai entender muita coisa do jogo. Eu, particularmente, sou um cara que não ligo pra isso. Eu sou o cara que leio todos os textos de todos os jogos que eu jogo. Já li até livro do Skyrim. Meu Deus que tinha do céu. pra ler. Depois eu parei, porque eu não sou maluco também. Mas então, isso não me incomoda tanto, mas eu não sei o que vocês acharam disso. Me incomodou porque eu não conseguia ler metade porque eu não enxergava, mas... realmente. Mas o que eu conseguia ler, eu gostava. Tem um lado positivo, é que o jogo você pode ler, eu acho que enriquece, né? Quando você lê as pistas, lê ali as conversas de WhatsApp que tem no computador da galera. Mas também ele te dá a opção de você não ler, né? Que é o que eu fiz. Porque eu já leio profissionalmente, eu escrevo profissionalmente. Quando eu sento pra jogar, eu não quero ler. Então, toda vez que aparecia lá a pista, eu falava, marca aí no mapa onde eu tenho que ir, que eu vou, te obedeço, tá tudo certo. Mas você chegou a entender o jogo jogando dessa forma? Você conseguiu entender a história? Entendi. Eu acho que tem muita parte que é revisada com a Juliana também nos diálogos. Acho que acabaria não tendo sentido você reviver o mesmo dia e ter muitos diálogos com as pessoas, porque eventualmente os diálogos iam repetir. Então você precisava ter diálogo só com alguém que realmente lembrava dos dias anteriores, que no caso é a Juliana. Então é realmente onde tem conversa no jogo, são ali os dois, né? Isso faz sentido, né? Porque senão, como todos os outros personagens estão presos no looping e os dias repetem pra eles também, eles repetiriam os diálogos, né? Se fosse dessa forma. Eu acho que a linha de diálogo que o jogo mantém é só basicamente com a Juliana, né? Sim. E eu entendo que essa coisa do coach simplesmente matar, tipo como você falou, né? O diálogo é só entre a arma e o inimigo. Diálogo é aquele porretito diálogo. Meu Deus, do Kawemura, tá ligado? Enfim. Eu acho que isso também faz parte da coisa da urgência, né? Tipo assim, o coach tá ciente de que aquelas pessoas estão presas ali naquele loop e vão voltar depois. Ele quer meter o pé. Ele quer quebrar essa porra desse negócio, sabe? Tanto que quando volta do início, né? Ele quase sempre ele resmunga, né? Tipo assim, vamos lá de novo, vambora essa porra, sabe? E tem aqueles textos que aparecem em tela, né? Parece meio que a mente dele falando com ele, né? Tipo, tudo de novo, aparece escrito, quebra o ciclo, sabe? Tipo, fica aparecendo ali. Eu acho que não me incomodou. Dentro do contexto do Deathloop, diferente do Dishonored, eu não senti falta, não. Isso afetou a sua experiência, Totoro? Pra você, te incomodou? Não. Como eu falei, eu gosto. Então, pra mim, foi positivo. Assim. Entendi. Então, eu quis saber a opinião de vocês, assim, se era algo que incomodava, já que pra mim era algo que dificilmente seria um problema. Eu acho legal. E eu acho que ele te dá muito essa coisa de você ficar, pelo menos como eu ainda não resolvi os mistérios, de ficar criando umas teorias na sua cabeça do que tá acontecendo. E você, Lucas? Você achou a repetição mais cansativa ou mais envolvente, cara? Eu achei envolvente, porque é isso, eu joguei as 20 horas como Cardoso, mas tem muitas coisas que eu ainda não descobri. Tem aquelas portas que você toca a campainha que eu não tenho ideia pra que servem, tem um maluco lá que você entra numa câmara de gás também, que são missões secundárias, né? Que eu terminei o jogo e eu não tenho ideia do que fazer. Então, não só fiquei envolvido com essas repetições, como eu quero ainda repetir mais, e provavelmente vou tentar platinar esse jogo, vou tentar explorar essas missões. Deathloop é um jogo muito rico, né? Isso que eu acho que vale a pena marcar, porque é de um estúdio que é muito especial. A Arkane Lyon, ela merecia um
um reconhecimento maior, porque é um estúdio que trabalha de uma forma que eu acho que é única na indústria. Esse estúdio da Arcane, que fica lá na França, eles estão numa posição geográfica muito interessante, que eles estão no meio do Oriente e do Ocidente ali na França, né? Então é um jogo que vai beber da cultura de mangá, por exemplo. Uma das principais referências de Deathloop é o All I Need Is Skill, que é um mangá que deu origem ao filme do Tom Cruise, não sei se vocês conhecem, No Limite do Amanhã. Pô, amo esse filme. Nunca li o mangá, mas fiquei até com vontade. E aí eles têm essas referências orientais, tem essas referências muito ocidentais também, tem Gears of War, bebe dessas dois e cria uma combinação que é muito rica. E todas as pessoas do estúdio, elas são muito cheias de referências. O Jinga Bakaba, que é o diretor desse jogo, além de desenvolvedor de jogos e diretor de um estúdio de videogame, ele é mestre de capoeira. É, foda. A minha entrevista com ele, ele começou falando em português. Ele, e aí, meu mano, quando você estava? É um jogo muito rico. Você já lançou essa entrevista? Eu não vi, cara. Tô muito curioso. Já tá lá no Instagram. Até pra fazer a propaganda aí, tipo, legal, vou ver depois, pô, irado. E vale ressaltar que o diretor do estúdio é o Harvey Smith, que é o cara, que é um desses caras que eu falei. Ele é, tipo, o DNA do Immersive Sim. Ele tava envolvido na época do Ultima Underworld, que foi o jogo que criou esse gênero de Immersive Sim. Maneiro demais. Uma coisa que eu acho que, a mim, pelo menos, né, eu ia perguntar pro Cardoso, acabou que eu passei pra mim mesmo, né, mas tudo bem. Tá vendo? Egoísmo é foda. Não silencia meu Cardoso. Desculpa, Cardoso. Vai, Cardoso, fala você, eu não vou falar nada, vai. Pô, o cara tá em todos os programas, não quer deixar os outros falar, cara. É foda, sabe? Cara, depende. Foi aquilo que eu falei um pouco do começo, quando eu falei dos problemas que eu tive. Tem um momento do jogo em que você, principalmente, entende o menu do jogo. É engraçado falar isso, né? Mas assim, o momento que você entende o menu do jogo e pra que ele serve e como é que você dá sentido pra se organizar pra jogar, porque ele é um jogo que você precisa de alguma maneira se organizar, o jogo clica, sabe? E foi ali que o loop não me incomodou. Mas quando eu jogo ele, às vezes só pra pegar item, ou só pra juntar resíduo, ou só pra fazer alguma coisa muito específica, porque, por exemplo, tem um momento do jogo que você precisa energizar 6 geradores. E aí cada gerador, ele tá disposto de uma forma ali no mesmo ambiente. Só que tem um gerador específico, aquele desgraçado daquele gerador, que ele tá rodeado de mina. E, cara, até eu conseguir desativar todas as minas do gerador pra conseguir ligar ele, toda vez eu explodia a porra da mina. E toda vez que eu explodia a porra da mina, explodia a porra do gerador. E toda vez que explodia o gerador, eu tinha que começar a fase do zero pra conseguir ligar ele de novo. E, cara, nesse momento, assim, eu fiquei, caraca, realmente... Eu larguei, assim, tipo, joguei, sei lá, umas 2 horas tentando ligar a porra do gerador, não consegui. Aí eu falei, cara, foda-se, vou dormir. Amanhã eu tento essa porra desse jogo. Aí, tipo, no outro dia eu consegui e tal. E nesse momento ele me irritou um pouco. Porque mesmo que se eu morresse, o gerador continuava estragado. Então, tipo, eu tinha que reiniciar a fase do zero, sabe? Mas no momento que você entende ali como é que funciona os menus e como é que você se organiza pra jogar o jogo, cara, o jogo brilha e fica muito divertido, sabe? Cara, uma coisa que pra mim faz com que seja envolvente a repetição, na verdade tem a gameplay, que é muito gostosa, que a gente já falou, mas uma coisa que me ajuda a ficar dentro do jogo e não me tira em nenhum momento é a estética do game, cara. Que ele tem um visual, assim, muito maneiro, uma direção de arte espetacular. E todos os personagens, os itens, a personalidade, mas de forma visual principalmente, o jogo é muito envolvente, né? Vocês curtiram o aspecto visual? Pra mim, assim, tipo, é o jogo mais estiloso do ano até o momento, assim. O que me vendeu nesse jogo foi o estilo dele, né? Os trailers e tal, é tudo muito estiloso, é tudo muito bem feito. E assim, tem umas animações quando você vai progredindo na história que são muito bem feitas, são muito legais. Tipo, eu trabalho no audiovisual, assim, então, tipo, eu curto demais, assim, pegar essas referências. Ele tem um estilo meio Tarantino, assim, né? Muito foda, muito foda. É, a gente até tava conversando isso, né? Que, tipo, é meio Kill Bill, né, cara? Exato. A situação do jogo em si lembra um pouco o Kill Bill, assim, aquela coisa meio acelerada e você tem que matar os personagens específicos lá e pegar as pistas e tal pra chegar no objetivo. Me lembra um pouco também. E a trilha sonora também, né? Que é tipo jazz, meio um bebop, assim, né? Que é incrível demais, assim. Você curtiu também o visual, Lucas? Nossa, curti demais. Eu acho que é realmente um ponto, assim, chave do jogo. Ele tem esse visual meio retrofuturista, né? É meio 1960, mas aí tem coisas muito tecnológicas convivendo com coisas muito do passado. E como o Totoro disse já no começo do episódio, como são poucos mapas, né? São basicamente 4 mapas em 4 partes do dia. A Arcane conseguiu trabalhar muito profundamente nesses cenários. Eles conversam muito bem com a história do jogo, eles têm muita profundidade. Se você vê uma porta ou uma janela, provavelmente você vai poder abrir e vai ter uma casa lá, vai ter um apartamento diferente do outro. Tem várias atividades acontecendo nos modos da ilha. Então tem lá a casa do Charlie, que é um jogo que ele simula, e tem um palco de um show, que é dependendo do momento do dia que você vai, você vê as pessoas montando o show, ou o próprio show. É muito legal explorar esses cenários, porque realmente é muito rico. Você se sente naquela realidade, né, cara? Ela te puxa pra dentro,
assim. Então acho que se você compra a ideia do jogo, se você compra a história, se você se clica pra você e você quer saber o final e você tá envolvido, o visual ele meio que te abraça, assim, né, cara? Vem aqui e vem viver o Deathloop comigo, tá ligado? Pelo menos comigo foi assim. Eu acho que a mesma anarquia que o jogo tem, ele tem também nos visuais. É meio anárquico, as coisas são meio confusas, a arquitetura é meio louca, meio insana. Isso é legal. Você tem aquela impressão de que não é um lugar real na Terra, assim, né? Você vê que tá vendo um lugar assim. Você vê, obviamente, o que inspirou, né? Mas você te dá uma sensação de tipo, caramba, esse lugar aqui não é desse planeta, apesar das inspirações, né? E tem uma parada que você tinha falado dos diálogos e tal, que eu acho legal a gente ressaltar, que é principalmente o trabalho dos dois personagens principais, né? Do Coach e da Juliana, né? Que é basicamente a base da interação do jogo, são na troca deles dois, né? Tem aquilo que você falou assim, porque o diálogo sempre muda quando você começa, é uma coisa meio... Acho que não foi dizer que é inspirado, porque eu não sei quando que o desenvolvimento desse jogo começou, mas assim, me lembra um pouco aquilo do Hades, né? Que você sempre tem alguma coisa nova acontecendo a cada vez que o jogo recomeça, né? Que é uma coisa que todo roguelite eu espero que aprenda. Eu sei que esse jogo não é roguelite, mas enfim. Que sempre que você começa, a Juliana fala um negócio diferente com você, e assim, e os diálogos deles são muito naturais, sabe? Isso é uma coisa que é maravilhoso. É tão bom jogar jogos que os personagens agem como seres humanos de verdade, sabe? Que você às vezes está tão acostumado a jogar jogos em que você vê que aqueles diálogos não são reais, né, daquelas pessoas, sabe? Teve 2 jogos recentes que me mostraram isso. São 2 jogos que, ironicamente, são passados em lugares completamente diferentes da nossa Terra, que é o Deathloop e o Psychonauts 2. Os 2 jogos, eles te colocam dentro daquele mundo porque você acredita naquelas pessoas, sabe? Você acredita nas sacanagens que a Juliana fala. E até um destaque também pra localização do jogo pra português, que tá incrível também a dublagem dos 2. Deu pra ver que deram muita liberdade pra dublagem aqui no Brasil, que às vezes você vê que os caras às vezes não pode falar tanto palavrão, ou às vezes nem pode falar palavrão. Hoje em dia é raro. A maioria dos jogos tu consegue falar palavrão. E algumas escolhas muito boas. Tipo, tem um diálogo que eu gosto muito, que em inglês é incrível. O coach perguntar, o que você quer de mim? Ela fala, I want you to not suck, né? Eu quero que você deixe de falhar. Aí a tradução em português fica, eu quero que você deixe de ser um merda. Cara, é perfeita a escolha de palavras, sabe? Cara, o roteiro do jogo é incrível, né, mano? Nos mínimos detalhes, assim, desde aquelas frases que aparecem nas paredes, flutuando, até os diálogos mesmo. Isso também é muito legal. Eu joguei ele uma parte em inglês e uma parte em português. Eu também, porque eu tive esse problema, né? Na segunda vez que eu joguei, eu geralmente gosto de jogar o jogo legendado com o áudio original, com a legenda em português. Aí dessa vez assim, vou jogar o jogo todo em português pra ver, pelo menos até onde eu tava, pra comparar, né? Por isso que eu gostei muito, assim, das escolhas que foram tomadas. Então a dica aí, gente, se vocês quiserem apagar teu save aí, né? Cara, eu comecei com ele em português, e aí eu gostei da dublagem, achei legal. Eu até vi uma galera no Twitter falando que não curtiu, e aí depois eu passei pro inglês pra ver como é que tava, sabe? Tipo, vamos ver o original, assim, né? Até porque os trailers que eu tinha assistido antes estavam em inglês. Mas eu gostei tanto da em português que eu voltei. Gostei bastante. E eu concordo muito com isso, cara. É muito natural, e isso também ajuda na imersão, ajuda você se envolver com aqueles personagens. E uma coisa que eu queria adicionar aqui é que eles fazem de uma forma não escrachada e não jogado na sua cara, pelo menos eu senti, que existe uma tensão sexual entre a Juliana e o coach. E eles não precisam falar isso pra você, assim, sabe? Existe uma coisa ali. Eles se odeiam pela situação, mas ao mesmo tempo parece que não se odeiam. Pelo menos eu fiquei com essa impressão, assim. Cara, eu acho que de um modo geral é mal resolvido, sabe? É muito legal você ir descobrindo e tal, a relação dos dois, mas ela não se resolve bem. Eu acho que a gente pode até falar disso mais pra frente no bloco de spoiler. Justo. Puxando que a gente tá falando da Juliana, eu queria falar um pouco do multiplayer. Na verdade, eu queria que vocês falassem sobre o multiplayer, porque eu não consegui jogar o multiplayer do jogo. Óbvio que a gente pega uma versão anterior ao lançamento e pode ter patch, então ela tá sujeita a ter esse tipo de bug. E eu acho que no caso do multiplayer tem o ponto de que tinha pouca gente jogando ainda, né? Na época do pré-lançamento. Eu tentei entrar no jogo do Daniel, a gente tava junto, eu falei, mano, loga aí, entra numa fase que tem um visionário e tal, que eu vou tentar entrar no seu jogo. Tentei e não consegui, assim, durante todo o período que a gente avaliou o jogo, eu não consegui jogar com uma Juliana. O Daniel conseguia entrar normalmente no meu jogo, conseguia me invadir e tal, a gente jogou 1 ou 2 vezes ali, mas eu não consegui invadir o jogo dele. Então eu não joguei o multiplayer. Quero saber de vocês, assim, como é que foi. Eu tenho muita coisa pra falar sobre multiplayer, porque era a minha segunda frustração do jogo, apesar de ser uma coisa que eu gostei muito. Pra mim, o que talvez tirasse ele como uma opção de Game of the Year, pra mim, como meu jogo favorito do ano, que ele até o momento ainda é o multiplayer do jogo. O multiplayer do jogo não foi vendido como uma coisa opcional. Não vou dizer opcional ele deixa bem claro que você pode ser, mas ele foi vendido como uma parte
importante do jogo que eu acho que não dá pra ignorar completamente. Não é que nem, tipo, sei lá, o modo multiplayer do Mass Effect 3, entendeu? Você vê que todo o marketing do jogo foi feito em cima do multiplayer, entendeu? Da relação da Juliana com o coach e tal. E eu, apesar de eu ter gostado de muita coisa, primeiro que é muito frustrante porque eu tenho muita dificuldade pra jogar, demora pra conectar. Quando eu conecto, tem um lance que acontece que é o rubber banding, que você dá 3 passos pra frente, parece que volta 4, entendeu? Assim, é muito frustrante jogar assim, especialmente quando você tá invadindo. A impressão que eu tenho é que o multiplayer do jogo é peer-to-peer, né? O jogador que tá controlando o coach tá hospedando o jogo. Que é como funciona o multiplayer nesse tipo de jogo, mas é foda, sabe? Porque você fica dependente da conexão do cara. Se o computador do cara é bom, porque a teoria que eu tenho é se o computador do cara é ruim, e pô, a gente tá jogando com gente do Brasil, que obviamente é um jogo pesado, também que é uma outra coisa que se eu tiver tempo eu gostaria de falar, que o porte do PC do jogo tem muitos problemas, mas assim, ele é um jogo pesado, então deve ter muita gente que deve estar sofrendo pra rodar o jogo, sabe? Então você acaba afetando quem tá invadindo o jogo, né? E além disso, eu vi muito problema de balanceamento no jogo também. Por exemplo, o melee do jogo é muito quebrado de certa forma, porque assim, se você der um ataque melee, se o cara estiver olhando para um outro lado, você aciona um insta-kill na hora. Eu já vou te dar a dica aí, se você estiver sendo invadido pela Juliana, sai correndo na direção dela com a faca na mão. É a melhor forma de matar. E além disso, também é desbalanceado no início do jogo, quando você tá jogando com coach, porque você não tem habilidade quase nenhuma e você evolui muito rápido com a Juliana. Você jogando 3, 4 partidas, você já tem um monte de habilidade. Então tem uma chance de você invadir um cara que, pô, o cara não vai ter habilidade nenhuma ainda pra se defender, sabe? Mas assim, depois eu aprendi a jogar de um jeito muito foda, que foi a melhor forma. Eu fiquei até lendo no Reddit e tal, fiquei puto, frustrado e tal. E o cara me falou que a forma mais legal de jogar é você jogar da Juliana e jogar meio que, tipo, no stealth, ficar parado, esperando o cara aparecer, entendeu? Que aí sim ia atacar na hora certa. É maneiro, eu consegui matar umas 2 vezes, assim, cara, eu dei um susto no cara uma vez, eu queria muito ter visto a cara dele, porque assim, eu fiquei parado com aquele poder de visibilidade que você pode ficar indefinidamente invisível, é que não né? gasta sua energia, né? É, quando você não se mexe, né? E aí, tipo, cara, o cara, ele tava a 1 metro de mim, assim, me procurando e não me viu, sabe? Tava que nem um predador lá, sabe? Aí eu dei um tiro de escopeta no cara, que deu pra ver a câmera do cara subindo e descendo, sabe? Ele deve ter mexido o mouse rápido, que foi sensacional. Mas, assim, é isso. Eu gostei muito do multiplayer, acho a ideia foda e eu espero que alguns desses problemas sejam resolvidos pra mais gente curtir. Mas eu acho que é um problema, cara. Eu acho que é até uma coisa que você viu muita review extremamente positiva do jogo, que o cara meio que não falou sobre o multiplayer e, na minha opinião, eu acho que nesse caso específico é um erro, porque eu acho que o jogo ele foi muito falado. Foi o que eu tava falando com o Daniel, tipo, quando a gente tava analisando junto, foi que, cara, pô, eu tô até gostando muito do jogo, mas é uma pena que eu não possa analisar uma parte que é muito importante, porque assim, quando você entra no menu do jogo, tem 2 coisas escritas, ou você quebra o ciclo como o coach, né? Ou você preserva o ciclo como a Juliana. Pra mim, foi o que eu falei com o Daniel, eu deixei de experimentar metade do jogo. Eu posso dar só uma informação aqui, ó. Eu sei que eu já falei pra cacete aqui. O conceito do multiplayer desse jogo é baseado num jogo chamado The Crossing, que a Arkane queria ter feito em 2007. Eles chegaram a anunciar, lançar trailer, que teria tido esse conceito de você ter um jogo single player, que você seria invadido por outras pessoas e tal. Deu pra ver que era um conceito que os caras estavam há muito tempo tentando jogar. Isso foi até antes de, sei lá, de Demon Souls sair. Os caras já tinham pensado nesse conceito do jogo. Esse jogo acabou sendo cancelado, nunca saiu, chamado The Crossing. Uma coisa que os diretores da Arkane sempre falam é que eles acham que o próximo passo do desenvolvimento de jogos é derrubar essa barreira entre single player e multiplayer, né? Agora, eu tenho a impressão que o multiplayer de Deathloop não vai ser povoado, e não foi uma questão de lançamento. Porque, como o Cardoso já exemplificou aqui, é um pouco burocrático você conseguir se conectar com os amigos, né? Primeiro que não tem crossplay, né? Pra PC e PS5. Já tem essa barreira. É sempre um problema. Que é problemático. Por exemplo, se estivesse no PS5, você tem que estar com todas as privacidades derrubadas, né? Precisa estar online. Precisa selecionar pra estar online também e receber gente no seu jogo. E por padrão, os jogadores que jogam com o coach ficam offline, né? Não recebem outros jogadores controlando Juliana. Então eu acredito que muita gente não vai nem saber que tá offline, ou enfim. E pra trocar o menu, vocês imaginam, é um menu pequeno. Então fica difícil de entender. Pois é. E tirando isso, eu acho que o multiplayer, eu sei que é assimétrico, né? Mas ele é muito injusto, assim. Da mesma forma em que o coach, ele tá ali tentando descobrir essa história e tentando descobrir esses lugares enquanto joga a campanha, é muito provável que a Juliana já tenha conhecimento de todo o campo. Ela tem uma habilidade especial em que ela pode se disfarçar de outro eternalista. E eu acho que o principal que vai deixar as pessoas que estão controlando o coach deixarem o multiplayer
offline é o fato de que a Juliana não perde nada quando ela morre. Exatamente. Se ela morre, ela pode voltar. Inclusive, ela vai receber várias recompensas. Mas se o coach morre, ele volta pro começo do dia. E ele pode perder muita coisa. Ele pode perder progressão na história, pode perder arma, pode perder coisas que ele coletou. Então, assim, você aceitar receber um outro jogador que, inclusive, pode conhecer mais do jogo que você, pode ter acabado o jogo, é um pouco injusto. Eu acho que as pessoas não vão querer jogar muito esse multiplayer. E aconteceu comigo umas 2 vezes de eu estar só pra amigos e a Juliana ainda assim apareceu no meu jogo. E aí eu fiquei na dúvida se era uma pessoa ou se ela aparece como NPC também, assim, tipo... Não, ela pode aparecer como NPC, sim. Você sempre é invadido pela Juliana, Inclusive, outro dia eu passei uma vergonha muito grande na minha live, que eu, tava jogando, caraca, esse maluco andou de Juliana, é muito bom, não sei o que lá, o cara até me matou aqui. Aí depois eu fui ver no final, tava sendo controlado pela inteligência artificial. Teve um dia que eu mandei mensagem pro Daniel, tipo, 3 horas da manhã. É você? É você que tá invadindo meu jogo? Não me mata, não. Eu tô cheio de bagulho aqui. Se eu morrer, eu tô fudido. Por favor. E aí ele, cara, eu não tô nem jogando o jogo. O que você tá falando? O cara dormindo. 3 da manhã, cara. Então quem é? Então me fala quem é. Eu tava exatamente assim, deve ser algum filho da puta que não quer falar. Mas eu sei que tá invadindo meu jogo. Aí quando eu fui ver, tipo, era o NPC, tá ligado? Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram. Tem esse desbalanceamento, tem a coisa da Juliana ter uma vantagem e tal. Mas, fazendo um contraponto aqui, ele também oferece a possibilidade do co-op, né? Se você tem um amigo que tá ciente de que você tá jogando, você pode combinar. Ele não oferece. Você que é safada. Mas dá pra ajudar. Inclusive, desculpa, pessoa aleatória que invadiu meu jogo e tava matando todos os inimigos, que eu entrei em pânico e te matei, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu fui invadido por um cara e começou a matar todo mundo. E ele não me matava. Eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso não tá certo. Nossa, mas eu matava ele também. Ele tá jogando o jogo pra mim, ele comprou meu jogo por acaso, vou te matar. Deixa eu jogar. Eu quero matar, tipo isso. A possibilidade do co-op, ela também é vendida no marketing do jogo, né? De que você pode usar o multiplayer pra jogar junto, fazer o que você quiser. Tipo assim, eu vou invadir o seu jogo, mas eu vou te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Isso é uma coisa que pode ser feita e funciona, por exemplo, se você tá jogando coordenado com um amigo, né? Porque a Juliana, ela tem aquele sniper logo no início, assim, acho que você sobe pro nível 2 ou 3 dela, que sobe muito rápido. Tu já pega. E ela já pega o sniper, então ela pode ser aquela personagem que vai ficar matando a distância enquanto você vai hackeando as coisas, indo no stealth com o coach, né? Existe essa possibilidade. O que aconteceu comigo com o Cardoso é que a gente não conseguiu explorar essa possibilidade. Sim. O que aconteceu foi que ele conseguia entrar no meu jogo e eu não conseguia entrar no jogo dele. Não, ao contrário. Isso, de fato, ao contrário. A primeira vez que a gente jogou de multiplayer foi super divertido, porque a gente não ficava falando onde é que o outro tava, e aí teve toda aquela brincadeira de gato e rato e tal, e aí no final eu matei o Daniel, mas esse aspecto foi divertido. Aí quando eu fui fazer o contrário, aí não tem nenhum amigo online, A gente fez todas as opções possíveis. Eu falei pro Daniel resetar a internet, eu falei pro Daniel apagar o jogo, eu apaguei o jogo, baixei de novo, e cara, nada funcionava, assim, foi muito frustrante. A gente jogou no PS5, a gente não sabe se tem alguma questão ali que, sei lá, que a gente fez errado, mas não funcionou de jeito nenhum. E assim, a minha experiência jogando como Juliana, pra mim, é mais interessante jogando junto com um amigo, assim. Por exemplo, isso que o Totoro falou, né? Que, tipo, funciona bem se você ficar parado e observando e esperar o momento. Só que se ficar parado observando e esperar o momento, pode durar muito tempo. E pode acabar com a pessoa indo embora, e foda-se, né? Depende de onde você tá vigiando, né? Não, mas aí tu fica do lado da antena, porque pra pessoa fugir do mapa, ela tem que hackear a antena lá. Esse é o segredo, tu ficar hackeando a antena. Porque quando a Juliana invade o mapa, aquela antena ativa... As saídas do mapa fecham. Isso, as saídas fecham e o cara tem que ir na antena lá pra poder abrir as portas. Caraca. Então, ele vai ter que passar por aquele ponto em algum momento. Totoro Camper. É essa a conclusão que a gente tá chegando. Não, mas o pior é que quando eu joguei com você, que eu invadi e tal, me diverti mais, assim, eu entendi um pouco mais como funcionava a minha posição de privilégio de Juliana, quando eu fiquei parado olhando e aí que eu vi você, que eu te achei. Sim, e tem aquela opção muito maneira que você pode fazer, que é a coisa mais incrível, é que você pode marcar o coach. Caraca. Você marca o coach e todos os inimigos vão na direção dele, entendeu? Isso é muito foda que você pode fazer. Isso eu não fiz, mano. Se você apertar o T, que é o botão de marcar, você marca onde o coach tá e os inimigos que estão perto vão pra direção dele, sabe? Isso é muito maneiro. Uma anedota é que quando eu matei o Daniel, ele tava vestido de eternalista, né? E aí, do nada,
passou um eternalista do meu lado, andando agachado, com uma arma na mão, todo esquisito. Eu fiquei olhando aquilo e o Daniel não tinha me visto. Eu tava, tipo, em cima de alguma coisa, assim. Aí eu fiquei olhando aquilo, tipo, uns 30 segundos, assim. Aí eu fui lá com a minha arminha do 007, que era a única que eu tinha, bater ele, assim. Foi muito patético. Rapidinho, a última coisa pra falar do multiplayer que eu quero falar, pelo menos, é pra você ver como que me frustra, como que uma ideia do multiplayer é legal, mas muita coisa foi mal implementada. Por exemplo, você tá falando da questão que o coach tem muito a perder. Então, uma coisa que muita gente tá fazendo, infelizmente, é quitando a partida com o coach. Porque você quitando a partida, você só reseta a fase onde você tá, entendeu? Triste. Então, assim, é uma coisa que, tipo, porra, eles tinham que fazer alguma forma, eu entendo que é frustrante e tal, mas, assim, é uma forma muito fácil de você escapar. Pô, aí é foda. Sabe? Do que vai acontecer. Pô, imagina, tu tá cheio de resíduo, tá cheio de arma, cheio de coisa, e aí, pô, o cara meio que já tá numa situação tipo aquela que o Cardoso tava, de meio sem paciência e o caralho, e aí ele finalmente sente que ele tá conseguindo progredir, e aí entra um maluco no teu jogo, sabe? Não tô dizendo que o cara tá certo em fazer isso, mas de certa forma eu entendo, sabe? Tinha que ter pelo menos alguma penalidade, né? Tinha que ter uma penalidade se o cara quita. Tinha que ter. Porque ele tem a opção de desligar o multiplayer, né? Exato. Isso é verdade. No modo geral, acho que ficou faltando balancear, assim, sabe? Um pouquinho mais a experiência. Faltou um refinamento do conceito. Talvez até o jogo sair no Game Pass daqui a um ano eles resolvam tudo isso, né? O jogo tem uma comunidade online mais saudável, inclusive com crossplay, né? Porque importante. a Microsoft, nesse sentido, é sempre mais aberta pra crossplay do que o PlayStation 5. O problema é sempre a Sony, né? A Sony é foda. Exato. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Boa tentativa. Curta a praia. Eita, parece que o Totoro levou um tiro aqui. Será a Juliana invadindo o nosso Final Level Cast? Ou será só que ele não quer tomar spoiler e fingiu que morreu e meteu o pé? Pô, finalmente a Juliana conseguiu invadir meu jogo, né? Pô, nem acredito. Pois é, complicado esse negócio aí. Cara, mas vamos fazer aqui uma sessão de spoilers, né? A gente vai falar um pouquinho da história do jogo pra galera que tá interessada em saber, que já terminou o jogo e quer ouvir um pouquinho, né? Saber o que a gente achou. E eu vou passar essa bola direto aqui pro nosso querido Lucas Arraes. Fala aí pra gente, cara, dessa trama, dessa história, o que você achou, você curtiu, não curtiu, como é que foi a experiência pra você com essa trama? Pode xingar nesse podcast? Fica claro. Que merda, viu? Que merda essa história. Eu acho que o que o jogo tem de inventivo, ele tropeça na própria construção do roteiro. O roteiro é movido basicamente por conveniências. Eu acho que eles tiveram um bom trabalho de construir personagens. Os personagens, eles são muito interessantes, mas a relação entre eles apenas é por conveniência, porque a história precisa andar, sabe? Eu acho que, assim, o namoro do Charlie com a menina que eu nem lembro o nome. Fia. A Fia. Do nada, sabe? Não tem sentido. Inclusive, o Charlie é um cara que tirou metade do cérebro. Assim, não faz sentido ele ter essas emoções todas, ele ficar lá atrás dela. Todo o lance de você reunir o Egon, o Alexis e a doutora também na festa, eu acho que é muito fraco como esse quebra-cabeça se monta, mas o que deixa mais puto é que no fim do dia, quando você termina Deathloop, é um simulador de pai triste. E olha que horrível fica essa relação quando a gente descobre que o coach é pai da Juliana, porque a gente até chegou a falar isso no podcast, né? Existem diálogos de tensão sexual entre os dois, e eu acho que a partir do momento em que essa revelação é trazida à tona, os diálogos ficam extremamente estranhos, rasos. Eles ainda fazem uma piada, a Juliana fala, você queria me pegar, né? Pro próprio pai, eu acho que não faz sentido nem pra própria personagem. É uma tristeza. É uma tristeza. Tô puto aqui e falei. Descarreguei. Cara, é bem importante falar, assim, no final do jogo a gente tem uma escolha, né? Ou matar a Juliana com um tiro, ou não faz nada, e aí tem uma segunda escolha. Lucas, qual foi a sua escolha quando você chegou no final? Primeiro que eu não entendi. Eu tenho esse problema também. Acho o final muito anticlimático. O final é muito do nada, porque você espera um grande confronto, você espera um final, e assim, o diálogo é fraco, porque o coach, ele tá assim, nossa, vou matar minha filha, mas quero salvar minha filha, mas esse diálogo é super fraco. Eu primeiro nem sabia que podia atirar nela, então só sentei na cadeira de novo e voltei, e depois eu fui lá e refiz pra matar, pra ver se ainda o final era um pouquinho melhor, mas basicamente os finais são duas cutscenes, né, em que ela, tipo, ou chama o coach pra continuar matando ele, o que não faz o menor sentido na minha cabeça, ou ela simplesmente vai embora. De um modo geral, não sei a opinião de vocês, mas eu achei o final extremamente anticlimático até pra construção do próprio jogo. Era pra ser o grande momento, era pra ter realmente um confronto dos dois que é construído ao longo da trama, e no final de contas é uma conversa em que você decide ou dar um tiro na cabeça dela, ou sentar no sofá. Eu acho também muito problemático esses finais. Cara, essa relação deles, essa coisa da tensão sexual que eu citei, não era exatamente um spoiler, assim,
porque durante a história eu sinto que existe a tensão sexual entre os dois personagens e depois faz sentido que não tenha muito a ver com isso, na verdade. Não é bem exatamente isso aí. Ou talvez seja, e aí é esquisito, e é estranho até que no meu final eu não atirei. Eu não atirei porque eu não tive coragem de atirar. Senti que eu não devia. E só pra deixar claro, eu sei que a galera que tá ouvindo esse trecho aqui do podcast provavelmente não se importa com spoiler, ou já passou por isso, mas eu vou deixar claro de qualquer jeito, que é, o jogo te faz chegar naquele ponto do tipo assim, se você atirar e matar a Juliana, você vai quebrar o ciclo. Aquele momento ali é o momento dele matar todos os visionários. Terminei a parada, concluí tudo que a história me fez fazer até aqui. E se você não matar ela, ou seja, se você ficar comovido com o diálogo, coisa que o Lucas aparentemente não ficou, e eu sei que o Cardoso também não ficou, eu fiquei comovido com o diálogo, você não puxa o gatilho. Eu decidi não puxar o gatilho. Pra mim, ali não fazia sentido matar ela naquela situação. Aí sim chega a situação das duas cutscenes, né? Se você não atira, você volta pro início da ilha. Na verdade, nas duas cutscenes você volta pro início da ilha, lá naquela parte da praia, né? Só que se você não atira, meio que fica claro do tipo assim, não quebrou o ciclo, mas tá tudo bem. É como se ali o coach aceitasse que ele vai viver a vida naquela ilha, sabe? Ele vai viver a vida naquela repetição. E o diálogo dele com ela, na sequência final ali, tem um momento que ela fala que ele parece que ele gosta daquilo, né? Ele gosta de caçar, ele gosta de estar naquela situação. Não sei se é exatamente antes ou depois, mas tem um momento que ela fala isso pra ele, sabe? Ele tá naquela situação de caçando as pessoas e vivendo naquela emoção daquela vida que ele tá vivendo ali naqueles loopings. E aí eu acho que no fim das contas, quando você opta por não matar ela, é consciente que o coach não vai quebrar o ciclo e vai ficar vivendo em Black Reef aquela vida ali, só que agora sem a Juliana querendo matar ele o tempo todo. Tipo, eles vão viver uma vida ali, brother. Agora, uma coisa que passou despercebido por mim no momento é que essa revelação dela ser a filha dele é meio jogado, né, na história. É meio tipo, nossa, ela parece muito comigo, ou tem uma feição muito parecida comigo. Não tem um rolê assim, tipo, não, uma frase solta assim? Toda essa história é revelada em um documento do jogo. Isso também é muito triste, assim, quando você tá falando de uma evolução de uma narrativa. Se você quer realmente se importar com essa relação dos dois, você não pode simplesmente largar a revelação dela num documento, né? O que basicamente eles explicam é que existia antes do programa Ion uma base militar ali funcionando na ilha de Black Reef, né? Eles estavam tentando criar esse ciclo temporal. Existia um casal e o coach era uma das pessoas que tinha descoberto aquela ilha. E o coach acaba pegando a mulher desse casal, engravidando ela. E o marido dessa mulher era um alto general. E aí a decisão que eles têm é, tipo, expulsar o coach da ilha e manter ela lá. É uma coisa contada em documento, que eu acho que é até estranho, sendo que o jogo ele tem algumas cutscenes e são bem legais, né? As cutscenes em que avançam a história, que você entende um pouco os personagens. Muito. É indescritível a minha decepção que eu tenho com o avanço da narrativa de Deathloop. Então, tipo, eu cheguei no final na dúvida se ela era filha dele ou não. Pra mim, a relação dos dois era estranha, sabe? Tipo, tem alguma coisa ali e eu tava na dúvida. Então, mesmo com esse documento que tá ali e tal, aí tem essa fala dele, que ele fala que das feições, eu não fiquei muito certo de que era muito isso. Agora que você tá falando, Lucas, eu tô tendo um pouco mais de certeza. Parece que você absorveu de uma forma diferente do que eu, sabe? E eu tô com um pouco mais certo disso. Mas a coisa que eu sinto no final, que eu hesitei de matar, era independente de ser filha ou não ser filha, de ter uma tensão sexual ou não, seja lá o que for. Ali eu senti que ele não queria matá-la. A minha sensação na pele do coach naquele momento ali foi disso. Eu não vou matar ela porque ele não quer matar ela. Ele tá ciente de que se ele não matar ela vai dar merda, né? Vai voltar tudo, mas eu acho que ele não quer matar ela. Então eu senti ali o que o personagem queria e foi como eu interpretei, sabe? E eu não desgostei, tá, do final. O meu final, esse final dele continuar no looping, no fim das contas, é bem diferente de um Feitiço do Tempo ou de um Zelda Majora's Mask, né? Em que sair do looping é essencial pro personagem. Ali, naquele momento da história, eu sinto que já não é mais, sabe? Pelo menos pra mim, foi assim que eu absorvi. Cara, a última missão do jogo é a missão onde você executa todo o plano que você passou o jogo inteiro se organizando pra que isso acontecesse. Que é você matar os 8 visionários no mesmo dia. E essa missão é extremamente frenética, porque ela é a única parte do jogo que ela é linear de fato, sabe? E é extremamente frenética. Você vai com um objetivo. Tipo, você não vai matando todo mundo na fase com calma, tal, sei lá. Você sai correndo e vai matando os caras e tal. A última missão, que é à noite, é muito difícil, porque tem muita gente, então é difícil você conseguir matar os 3 visionários que tem lá e tal. Então, quando eu cheguei no ponto de chegar na Juliana, eu já tava com muita raiva e muito assim, cara, eu preciso terminar essa porra. Tipo, não tem outra opção. Eu tenho que terminar isso, eu não aguento mais, sabe? Tipo, eu tava muito cansado do jogo já. Eu cheguei num momento que eu tava cansado. Então, tipo, a única opção pra mim era matar a Juliana. Tanto que eu nem tentei ficar parado. Foi tipo assim, ela falou assim, beleza, 3, 2, 1, eu pum, apertei o gatilho e matei. Mas mesmo assim, mesmo matando, é
aquele final do jogo estilo Inception, que é aquela coisa do peão meio que rodando, ou não tá rodando, ou tá parando, ou não tá, sabe? Que eu fiquei meio tipo, ai, todo filme de loop ou todo jogo de loop é isso, assim, tipo, é terminar assim, com esse final que quer ser inteligente, mas no final é só meio medíocre, sabe? Tipo, eu fiquei com essa sensação no final do Deathloop. Eu fiquei com uma sensação bem oposta, na verdade. Tipo, pra mim, o que tinha pra resolver no fim das contas, e que eu senti que resolveu, era a relação deles dois ali e a relação do coach com Black Reef. A sensação que eu fiquei no final, ele precisava ficar em Black Reef, porque aquilo ali ia ser a vida dele a partir dali. Ele gostava daquela vida. Ele era o brabo de Black Reef, sabe? Que merda. Tipo, assim como, tipo, tem o lance que o Lucas comentou, e que eu não peguei esse diálogo no jogo, passou despercebido por mim, sobre os Eternalistas, né, que são os NPCs do jogo, comentando que eles compraram uma passagem pra ir viver ali, sabe? Porque se você parar pra pensar, Black Reef é a vida eterna, né? Você vai viver dentro de um lugar onde o tempo não passa da forma como passa pra todo mundo. E, tipo assim, dentro de Black Reef, o coach é foda. O coach tem poder, porra. Ele conseguiu, naquele ponto da história principalmente, que é o final, ele conseguiu ser tão foda que ele conseguiu quebrar o feitiço, se ele quisesse, né? Se ele matasse ela. Então eu acho que ele opta por ficar. Pra mim, fez sentido ali que, tipo, o peão continue girando, sabe? Pegando aí a referência da origem, né? O Inception. Porque pra ele, o peão continuar girando foi bom. Eu fiquei satisfeito com o final, assim, mas eu entendo a frustração de vocês, sabe? Eu sinto a falta de um grande combate, mas acho louvável a forma como eles resolvem essa questão da escolha também. Porque o coach, ele volta pra Black Reef pra tentar, né? Não fica muito claro isso, eu também não sei se eu entendi, mas ele volta pra Black Reef pra basicamente resolver, por uma vez por todas, essa questão do ciclo. Talvez ele já tinha essa desconfiança que a Juliana era filha dele. Mas pro lado de desenvolvimento da Juliana, eu acho interessante ter essa escolha de você poder matar ou não ela, porque a gente descobre no final em que ela só quer convencer o pai a ficar naquela ilha com ela. Ela quer viver aquilo com o pai. Os motivos são meio tórpidos, né? Ela quer continuar matando o pai pro resto da eternidade, mas é interessante em como ela usa o argumento de, olha, se você me matar agora, a gente vai acordar amanhã, eu acordo mais cedo que você e vou te matar. Então, por favor, aceite ficar comigo. Então eu gosto de como a personagem é consistente nessa revelação final de que, na verdade, ela só quer manter o pai ali perto, né? Por mais que os motivos não se segurem. Se tivesse uma terapeuta em Black Reef, tudo seria tão diferente. Pois é, né? Mas é o simulador de pai triste, não? É isso. Mas, Lucas, você não acha que, tipo assim, beleza, o motivo é meio bizarro, essa coisa dela matar ele, mas ao mesmo tempo, quando você opta por não matá-la, né, ou seja, você aceita o loop, a relação deles muda ali. Porque quando ele acorda na praia e ela tá em pé na pedra, né, e aí eles têm um diálogo do tipo, vamos tomar um drink hoje, não sei o que lá, sabe? Aí ele fala, você quer me chamar de pai? Sabe? Aí ela chama, eles estranham ela chamando ele de pai, continua um diálogo nos créditos, né, eles continuam conversando. Então, tipo, será que ela vai ficar matando ele mesmo? Ou será que eles vão tocar o terror na ilha juntos, sabe? A relação deles muda a partir daquele momento que ele decide não matar ela, sabe? É assim, todo mundo, tirando eles dois, ninguém tem lembrança, né? Então, basicamente, o coach ainda vai continuar sendo um perseguido na ilha, se ele continuar. Não vejo outra alternativa, senão ou ela se exila com ele, mas também ela perde essa motivação de viver numa festa eterna, que é uma das coisas que ela gosta de estar, ou vai ficar, né, nessa eterna relação dela tendo que caçar ele, porque ela meio que assume esse posto de segurança, né? Ela é arquivista da ilha, mas quando o coach deserta pra tentar quebrar o ciclo, os visionários têm nela a figura que cuida da segurança da ilha. Assim, eu entendo o final, o momento da escolha é bem resolvido, o problema é que o caminho até ele eu acho problemático, ele não se sustenta. Eu acho que o jogo merecia um final com a grandiosidade que ele mostra no meio do percurso, sabe? Ele dá a entender que ele vai montar um grande quebra-cabeça, mas no final ele é mais simples do que eu esperava, talvez. Acho que também pode ter sido um problema de expectativa meu. Entendi. Eu esperava esse grande final. Eu não esperava uma grande luta, porque eu não acho que o jogo é muito sobre uma grande luta, mas eu não gosto muito da missão final, no geral, assim. Eu acho a parte mais caidinha, sabe? O jogo é meio sobre o meio, né? Meio sobre o processo de chegar até ali, mas quando você chega até ali não é tão legal. Exatamente. Mas eu gosto do fim, eu gosto desse diálogo final. O Lucas eu sei que não curtiu muito. A mim me agradou, mas eu também entendo que vocês não tenham curtido tanto. Mas isso é uma camada interessante do próprio jogo, se você parar pra pensar, né? Porque a história dele abre essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, sabe? A gente tá uns bons minutos aqui falando sobre uma cena, sabe? Tipo, isso é interessante, sabe? Um jogo botar essa situação, independente de ser porque você não gostou, tipo, e eu gostei, então assim, a gente teve interpretações diferentes. Acho que isso é de certa forma, uma qualidade, assim, sabe? O que eu acho que tem de louvável na história também, e eu acho que vale a pena a gente pontuar, é que são dois protagonistas pretos
pretos, né? Que é algo que é muito raro ainda, infelizmente, nos jogos AAA. E são personagens que vivem a própria história, não tem nada atrelado a isso. Eles ganham uma história, eles protagonizam a própria história. Eu acho que a Arcane também merece esse aplauso também, porque é um passo importante que a gente continue vendo com mais naturalidade, com mais frequência, tanto protagonistas mulheres, como também protagonistas que fujam, né? Daquela coisa meio o brancão fortão que a gente vê tantos e tantas vezes por aí. Total, Sim. total. Bom, né, a gente falou aqui os spoilers, a gente falou até demais, eu acho, a gente se estendeu um pouquinho nesse trecho. De repente até vale a gente botar na descrição aqui um tempinho pra pessoa quiser pular, sei lá, não sei o que você acha disso, Cardoso. Pode ser. Mas enfim, a gente vai voltar pro nosso podcast, vamos ver se o Totoro morreu mesmo ou se ele tá vivo, mas... Enfim, quero saber dos ouvintes também, o que vocês acharam da história do Deathloop, mas sem dar spoiler lá no grupo, não fica dando spoiler da história, porque aí você estraga a experiência da galera, né? Mas tipo, quem quiser mandar DM no Twitter, tá? Minha DM tá lá e a gente troca ideia pra saber o que vocês acharam. Vamos nessa. Ó, se alguém mandar spoiler no grupo do Telegram, eu vou dar ban. Não tô nem aí. Vou dar ban. Sem spoiler, gente. Sem estragar o joguinho do coleguinha, por favor. Então, vamos nessa. Vamos terminar esse podcast aqui. Vamos lá. Eita, Totoro? Oi? O que você tá fazendo aqui, cara? O que houve? O que aconteceu? Por que eu tô aqui? Voltou, cara? Ué, eu já tinha fechado tudo, tava deitado aqui já. Mas esse é o Deathloop, então, né? É o Totoro voltar no... depois de morrer, né? Entendi. Bom, já que o Totoro voltou, a gente vai perguntar aqui se vale a pena jogar Deathloop, cara. Que é a pergunta pra gente fechar esse podcast aqui maravilhoso. E eu vou fazer pra você, Totoro, que voltou da vida só pra responder essa pergunta, cara. Cara, pra você, até onde você jogou, com toda a experiência que você teve, depois da gente ter essa conversa gigante aqui, vale a pena jogar Deathloop? Cara, vale muito a pena jogar. É um dos meus jogos que eu mais tô me divertindo jogar. Pra mim, ele é um dos candidatos ao meu jogo favorito do ano. E assim, eu ainda não finalizei a história do jogo. Tenho vários problemas. Eu critiquei várias coisas aqui do jogo, questão do multiplayer e tal, e algumas outras coisas. Mas eu acho que, sobretudo, é um jogo, cara, muito divertido de jogar, sabe? É um jogo que, cara, que te liberta de jogar. Eu acho que é aquilo que eu falei de, tipo, que é um jogo que tenta resolver as limitações de outros jogos da Arcane, libertam muito a sua experiência com o jogo. Então eu acho que isso ajuda demais a experiência. Vale muito a pena jogar. Brabo. E você, Cardoso? Você recomenda Deathloop para os nossos ouvintes? Eu recomendo, com as ressalvas que eu fiz aqui, vão no oftalmologista pra ver se tá tudo certo com a visão de vocês. É muito importante. E não tenham preguiça de levantar do sofá pra ver o que tá escrito no menu, porque o menu é pequeno e eu espero que eles resolvam isso. Mas no geral eu me diverti muito e eu me pegava muito tempo pensando sobre o jogo. Tipo, quando eu não tava jogando, eu ficava pensando sobre o jogo, sabe? Eu ficava com aquela vontadezinha de voltar pra aquele mundo. E eu acho que isso que é muito gostoso no Deathloop, assim. Essa coisa que fica na tua cabeça, sabe? Você fica pensando como é que você vai se organizar pro próximo loop, pro próximo dia. E eu acho que isso tem muito valor. Não só na hora que você joga, mas o que fica depois quando você não tá jogando o jogo. Irado. Lucas, nosso querido Lucas Arraes. Opa. Você acha que vale a pena, cara, jogar o Deathloop? Eu acho que vale muito sim a pena, principalmente pra quem aí gostou muito de Dishonored, pra quem realmente tá se sentindo impelido, que é um joguinho de aventura, de tiro. Eu vou ecoar com o Cardoso também. É um jogo também que eu fiquei pensando muito, assim, quando eu tava fora, me vinha na cabeça ele de, ai meu Deus, como é que eu vou reunir essa galera aqui? Como é que eu vou montar esse quebra-cabeça? É um jogo que eu garanto pra vocês que é diferente do que vocês jogaram aí nos últimos tempos. Então vai ser uma experiência aí minimamente nova pra você que vai embarcar nesse mundo. Brabo. Cara, eu tô com vocês, eu também indico. Acho que o Deathloop é um jogo necessário em 2021. Certamente um dos destaques, assim. Cara, até umas semanas antes, assim, eu tava muito certo de que eu não jogaria outro game esse ano que bateria o It Takes Two, que até o momento era o meu jogo favorito. E eu acho que eu não gostei mais do Deathloop do que do It Takes Two, mas ele tá no nível ali, sabe? Ele é um jogo que precisa ser jogado, assim como eu acho que o It Takes Two precisa ser jogado, e ele entrou no meu top ali do ano. É uma experiência muito diferente, bem particular mesmo, assim, então se você quer jogar um negócio diferente, quer uma experiência, sabe, bem diferentona, você vai encontrar isso com Deathloop. Ele é muito gostoso, gameplay foda, a história envolvente, é muito legal, cara, vale muito a pena jogar o Deathloop. Bom, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, 10 horas da manhã, toda quarta-feira, um Final Level Cast pra você. Valeu, tchau, gente! Valeu, tchau. Falou. Manda um beijo aí pro pessoal, Totoro. Pô, caramba. Opa, valeu, gente. Eu achei que eu já tinha ido embora, pô. Achei que eu tava... Valeu, gente. Até É o loop, é o loop eterno. Este podcast foi editado pela Maremoto.